Eu estudava no colégio particular, mas a minha vida não era lá. Né? Eu não morava num bairro nobre. Então, no final de semana, nas minhas férias, a gente estava na periferia. Então, eu conseguia ver essa diferença. E tive a oportunidade de fazer um processo para trabalhar em plataforma. Passei e fui trabalhar com PJ, que era um segmento ali para atender empresas de 7 a 30 milhões ali ao ano, como gerente de conta. Então, basicamente, eu fiz a formação em neurociência. Ele ensina o funcionamento do nosso cérebro de uma maneira, obviamente, não científica nem médica, mas de uma maneira aplicada a negócios, aplicada a comportamento, aplicada à gestão de pessoas. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Black Voice, podcast que nasceu aí para falar da carreira de pessoas pretas que nos inspiram, que estão aí trilhando caminhos de sucesso dentro do mercado financeiro. E aí a gente abre aqui um leque de possibilidades. A gente fala com quem trabalha em banco tradicional, quem trabalha em fintech, quem trabalha em bancos digitais, corretora, seguradora, enfim. Todo o universo aqui, o espaço é para todos. A gente está com uma convidada muito especial. Antes de apresentá-la, vou fazer minha audiodescrição. Então, para quem não me conhece, eu sou Andressa Tavares, host aqui do podcast. Sou uma mulher negra, do cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusinha preta com uma camisa jeans por cima. Estou com poucos acessórios. Estamos numa sala que tem um grafite colorido, tem um preto e branco, aí tem alguns detalhes coloridos. Na mesa a gente tem água, uma mesa também colorida, grafitada, e o nosso painel de fundo que tem estampado Black Voices com fundo amarelo. Bom, quero falar de uma pessoa aqui que é líder com mais de 17 anos de trajetória destacada na indústria de bancos e fintechs, concentrando expertise na área de negócios e vendas, planejamento comercial, experiência do cliente e lançamento de produtos e soluções. Recentemente, rotacionou para uma nova cadeira de Commercial Manager no Marketplace Mercado Livre, mas, como eu comentei, tem uma grande experiência aí no mercado financeiro. Estou falando de Ariane Bispo. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de você ter topado, você tem uma trajetória incrível. E vou te chamar de Ari ao longo do bate-papo. A ideia é a gente trocar ideia como se a gente estivesse na sala de casa, tomando um cafezinho. No caso é uma água, mas está tudo bem. Bem-vinda, Ari. Muito obrigada, Andressa. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Queria dar oi para todo mundo que está ouvindo a gente, também me descrever. Meu nome é Ariane Bispo, eu sou uma mulher negra, alta, tenho 1,80 m, gente, sou gigante. Poderia ser modelo, né? Poderia ser um monte de coisa. Eu tenho o cabelo mais ou menos nas costas, preto. Estou com uma camisa bege, cinza. Peraí. Acho que um bege. Um bege. E estou com alguns acessórios também. E também estou muito feliz de estar aqui. E sobre conversar, gente, eu adoro falar. Eu hablo, eu gosto de falar. Muito. Então, vai ter muito papo interessante aqui no dia de hoje, tá? Muito legal. Bom, Ari, pelo seu sotaque, já dá para saber que não é paulista. Conta um pouco, antes da gente entrar no mundo corporativo e a gente desdobrar vários assuntos que a gente tem para tratar, a gente quer saber quem é a Ariane, de onde veio, né? Qual que é o teu histórico, como que foi a tua infância, de onde você cresceu. Até para as pessoas te conhecerem, porque às vezes quem trabalha com a gente conhece a Ari LinkedIn, a Ari profissional. Vamos conhecer um pouco do teu histórico como pessoa, né? Tirando os CNPJs que a gente carrega ao longo da vida. Então, realmente, eu moro em São Paulo há mais ou menos 7 anos, mas eu sou de Salvador, sou da Bahia, sou do Nordeste com muito orgulho. Que delícia. E venho de uma família muito simples. A minha mãe foi funcionária pública. Meus pais são separados desde quando eu tinha 3 anos de idade. Eu sou filha única. Então, é aquele caso realmente onde eu fui criada, eu e minha mãe guerreira, me levando de ônibus para a escola. A gente tendo bastante dificuldade financeira no início. Minha mãe não fez faculdade, veio de uma família do interior da Bahia. Então, acho que, sem dúvida, ali da nossa geração, foi a primeira geração a conseguir um ensino superior. Uhum. Acho que igual a muita gente que está ouvindo a gente aqui também. E a minha mãe realmente teve uma característica e uma importância muito grande na minha vida inteira.
E eu acho que a maior participação que ela mais pôde contribuir é fazer com que eu tivesse o melhor estudo que ela pudesse me proporcionar dentro das condições dela. Então, realmente era o case que eu sempre estudei em escola particular com muito sacrifício. Eu lembro que a gente matriculava e depois negociava os 6 meses, o semestre, aí ficava devendo o semestre, aí parcelava e fazia a matrícula de novo. E a minha mãe foi funcionária pública dos Correios, então ela trabalhava num bairro nobre, a gente morava num bairro muito simples. Ela falou, não, você vai estudar aqui nesse bairro. A gente vai procurar a melhor escola do bairro aqui para você estudar. Então, eu acho que o primeiro gol, assim, da minha vida foi ter tido a chance de ter uma boa formação, ter tido a chance de ter um bom estudo. Obviamente, eu ainda assim tinha um gap muito grande, né? Eu não tive a oportunidade de aprender inglês na minha adolescência ou na minha infância, como muita gente que eram colegas de sala, que estavam convivendo ali comigo. Todo mundo ia para a escola, à tarde ia para o inglês, para o balé, para o futebol e fazer atividades complementares que a gente não tinha condição, mas me deu a oportunidade de conviver num ambiente diferente, ter acesso à educação de primeira, né, que a gente sabe o quanto a educação faz diferença. Sim. E isso fez, eu acho, com que eu conseguisse ter uma oportunidade diferente do que tantas outras pessoas da nossa família ou das tias, tios, primas e primos. Mas, sim, eu vim da Bahia. Delícia. Continuo amando a Bahia. Eu moro em São Paulo há 7 anos. E eu acho que o que é legal, assim, muita gente pergunta, você é louca, você deixou a praia, você veio para cá, a selva de pedra. E eu realmente já consegui resolver isso na minha cabeça. Porque eu não faço essa competição, Bahia ou São Paulo. Não dá para tem comparar. como comparar, né? Então, assim, Bahia é Bahia, São Paulo é São Paulo. Eu me apaixonei por São Paulo, me adaptei super rápido. E, assim, fica 2 horas, pega um avião, vai lá. Então, assim, eu sou encantada até hoje pela Bahia e vou bastante. Mas, assim, sem comparar. Não faça... Uma pergunta que você não pode fazer hoje é... Qual é a melhor cidade? Não, não pergunta isso. Não tem como, né? Não dá. Ô, Ari, e quando você ainda estava ali no colégio com essa possibilidade, né, com essa oportunidade, que já é uma grande oportunidade ter um ensino privado, você tinha sonhos assim, tipo, poxa, quando eu crescer eu quero ser isso? Qual que eram as tuas ideias de futuro ainda antes do período ali de vestibular? Você tinha algum sonho? Eu acho que quando a gente vem dessa família simples, que está fazendo um grande sacrifício para você ter acesso à educação, eu acho que a gente, sinceramente, a gente não sonha. A gente fica com um peso e uma responsabilidade da conta. Então, assim, cara, você tem que honrar. Olha, a gente está fazendo todo um sacrifício aqui para que você tenha acesso a isso e a gente enxerga esse sacrifício no dia a dia. Então, muitas vezes, você não tem acesso a... Eu sei que minha mãe se privou de muita coisa para me dar acesso a essa educação. Então, eu não conseguia sonhar tanto, tipo, caramba, eu me vejo. Era algo muito duro e eu me via muito numa responsabilidade de dar conta, de ter essa reciprocidade, de conseguir realmente ajudar. Assim, o sonho que eu tinha era conseguir ajudar a minha mãe no futuro, conseguir fazer com que a gente tivesse acesso ao que a gente não tinha acesso no início. Então, eu acho que o meu sonho era ter acesso a coisas que a gente não tinha, porque, querendo ou não, imagina, a gente tinha quase uma bolsa, eu tinha quase uma bolsa, a gente tinha um super desconto, e eu via as minhas colegas com calça, com mochila, com tudo aquilo, eu falo, cara, ia ali todo dia a mesma calça jeans e tal. Então, eu acho que o meu sonho era realmente que a gente tivesse uma vida diferente do que os meus colegas. E, assim, lembra, eu estudava no colégio particular, mas a minha vida não era lá. Né? Eu não morava num bairro nobre. Então, no final de semana, nas minhas férias, a gente estava na periferia. Então, eu conseguia ver essa diferença. E eu queria, se eu pudesse, acho que eu tirava todo mundo dali. Mas eu acho que o meu sonho era que eu tivesse a oportunidade de dar mais para a minha família, sabe? E como foi esse processo de escolher o que fazer? Porque você falou que a gente tem, né, essa pressão até de honrar e não tem muito... Pelo menos para mim, eu não idealizava muito. Era assim, eu só preciso trabalhar para ajudar a pagar as contas e tentar proporcionar algo melhor para minha mãe. Então, trabalhar. No que for, a gente se adapta, a gente aprende e vamos que vamos. Quando chegou a época do vestibular, você teve dúvidas do que estudar? Qual que foi a tua escolha? Como que você escolheu o teu curso? No que você se formou? Conta um pouco desse pedaço pra gente. Então, eu sou formada em Comunicação Social e Relações Públicas.
E eu lembro que a minha turma foi a primeira turma do curso na Bahia. Então, tinha algo ali de novo. Eu acho que isso me atraiu muito quando eu fui me inscrever. Eu fui entender um pouco sobre essa questão da comunicação social, de como você usa a comunicação como meio de negócio. Não era ligado a como a gente se comunica melhor. Sobre relações públicas, sobre pessoas que faziam pontes. Então, eu acho, na minha trajetória, eu sempre fui líder de turma, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com vários grupos diferentes. Então, na época do meu colégio, eu estava conectada com várias tribos diferentes. Eu sempre consegui integrar um pouco essa questão das tribos, dos grupos. Então, eu via isso muito natural na minha adolescência, sabe? No meu último ano, eu organizei a festa de formatura, sabe? Era aquela menina que, gente, vamos A aqui. representante de A sala. representante de sala. Eu nem sei como, gente, porque realmente foi algo muito natural, muito genuíno. Então, com esse comportamento, com a popularidade que eu tinha, num ambiente totalmente diferente de onde eu vim, e eu já consegui fazer conexões ali, eu vi que realmente existia um talento, um talento nato de conectar pessoas, de fazer com que a comunicação fosse um meio, uma ferramenta de obter algum resultado. Então, foi muito nessa linha que eu escolhi o curso de comunicação social. Óbvio que eu nem sabia direito o poder da comunicação, o quanto aquilo ali poderia me levar adiante. Mas, e até porque a comunicação social ela tem habilitações diferentes, né? Você pode ter habilitação em jornalismo, habilitação em marketing, habilitação em publicidade e propaganda e habilitação em relações públicas. Então, foi algo novo. Tanto é que a minha mãe, eu lembro que ela falou, minha filha, tudo isso, eu pensando que você ia ser médica. Eu pensei que você ia ser advogada, não acredito. Sabe? Pensa em todo aquele sacrifício e tal. Você vem inventar de fazer relações públicas. Ela não tinha noção também do que é. Do que era. É algo novo, o que que faz, né? O que Porque acho que na faz, cabeça da... Você vai trabalhar onde, gente? Não estou entendendo o que é que vai rolar. Então, acho que ela viu ali o cofrinho, as moedinhas caindo, tipo, sabe? Poxa, todo o meu investimento Meu Deus. aqui. Mas ela me apoiou. Ela falou, Ara, se é o seu sonho, vai lá. É o que você quer. E ela me apoiou, assim. Ela questionou, ela queria entender. Eu lembro que, na época, isso foi lá em 1900... Gente, não vou falar isso, não vai revelar a minha idade. O pessoal vai fazer a conta, né? Mas, assim, estava entrando em informática, né? Que a tecnologia estava começando a entrar no meio acadêmico através do curso de informática, né? Da formação em informática. Então, eu acho que eu poderia ter surfado essa onda ali, porque era algo muito novo também. E hoje a gente vê, né? Tudo que aconteceu com isso, né? A tecnologia está aí intrínseca no nosso dia a dia. Mas eu decidi ir pelo caminho da comunicação. Da comunicação. Legal. E nessa época que você ingressa na faculdade, você já tinha tido algum trabalho? Como que você começa a ter ali a relação com o dinheiro? Qual que foi o teu primeiro emprego? Foi no estágio, já dentro do período ali de graduação? Ou não? Você teve que fazer algum corre no paralelo para poder ter ali uma renda? Eu tive que fazer um corre. Realmente, assim, ali naquele momento, eu entrei numa faculdade particular. Naquele momento, realmente, minha mãe não tinha mais condição de arcar com os meus estudos de forma integral. E eu, sabendo e vendo essa realidade, eu procurei um emprego sozinha. Entrei no jornal, nem lembro onde foi. E eu achei um emprego de call center, de atendente de call center do INSS. Então, imagina, para falar, atender os velhinhos que ligavam querendo saber da aposentadoria, porque cortou, porque não cortou. Então, eu entrei nesse call center que ficava muito perto da minha faculdade. Então, ficava, assim, tipo, 10 minutos. Assim, dava para ir andando ou de ônibus. Eram duas paradas, assim, você estava lá. E aí, eu consegui. E foi incrível, porque eu falei, mãe, consegui um emprego. Minha mãe, como assim? Não entendi. Ela começa segunda-feira. Eu fiz meio que tudo escondido para ver se ia dar certo mesmo. E foi uma oportunidade, assim. Eu acho que a gente tem que ver e conseguir extrair de melhor, assim. Acho que não tenho dúvida que muita gente que está ouvindo a gente trabalhou com call center também. Acho que é o primeiro grande emprego de muita gente. De muita gente. Até no mercado financeiro, nos bancos, muita gente começa na operação, né? Atendendo o cliente. E que eu, particularmente, eu acho, assim, incrível, assim, sabe? Você ter a oportunidade de sentir um pouco a dor do dia a dia. É óbvio que o meu início foi muito técnico, porque eu tive que meio que ter um aprendizado de legislação previdenciária, quase, para poder atender aquele dia a dia. Mas ali foi a minha primeira relação com grana, foi a minha primeira conta, onde eu abri minha primeira conta universitária.
Provavelmente foi o meu primeiro porre também, porque primeiro emprego, todo mundo sai do trabalho e vai fazer um happy hour. Acho que foi a primeira... E eu acho que ali a grande lição é, cara, a gente estava num grupo gigante, todo mundo universitário, início de carreira, uma turma muito boa, muitos amigos que eu tenho até hoje. E eu acho que ali, acho que o insight que eu tenho é que a gente tinha ali no dia a dia o funcionário do mês, o destaque, né? E eu acho que ali o bichinho que me mordeu ali foi, cara, eu quero ser destaque. Foi a primeira vez onde eu saí de um período onde eu dizia, cara, vou fazer meu trabalho, vou pegar minha bolsa e vou embora. Deu o horário, tchau. Passar o ponto e... Tchau. Em algum momento, no decorrer dos meses, não foi no início, não foi uma coisa assim, já cheguei do nada. Eu tive uma coisa assim, cara, eu quero receber essa plaquinha lá do destaque, o que é que eu tenho que fazer para isso? Então, eu tenho que atender bem, eu tenho que estudar sobre a legislação, eu tenho que atender realmente ouvindo o que o cliente quer solucionar. E aí eu comecei a me dedicar bastante e recebi minha primeira plaquinha de destaque, sabe? Acho que eles ouviam as ligações no bastidor. Você não tinha como saber se a pessoa estava te ouvindo ou não. E depois eles faziam lá, não sei como era, uma questão de qualidade, de monitoria. E eu recebi minha primeira placa. E esse sabor do reconhecimento é um sabor que vicia. A gente gosta de ser reconhecido. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa socialmente para entender como conviver e lidar realmente com o primeiro salário, com a primeira possibilidade, a primeira mudança de gestor, mas também foi a minha primeira oportunidade de ser reconhecida. De se ver ali como capaz, né? Como eu consigo, eu Sim. sou boa né? Eu tô ali. Na verdade, assim, que a grande parte do meu dia eu estava ali. Como eu fazia aquelas horas não serem... que não fossem só úteis para receber um salário no final do mês. E isso realmente foi algo que me pegou. E eu comecei a realmente querer fazer com excelência, sabe? Fazer com capricho. Acho que veio algo assim, cara, vamos caprichar assim, em qualquer coisa que a gente faz. Eu acho que desde o início da minha carreira, desde o meu primeiro emprego, fazer bem feito, fazer com excelência é algo que me acompanhou de uma maneira natural. Ninguém me cobrava isso lá. Eu estava no meio, eu era uma de 200, 400 pessoas, sabe? Eu não era especial. Eu era mais uma pessoa ali. Mas eu acho que dentro do meu ambiente, realmente fazer o melhor foi algo que me ajudou bastante. Agora, eu fiquei muito rouca, viu? Porque Fala, né? Eu adorava cantar quando eu era criança. E eu acho que ali minha voz viu que não ia, porque acabou. Toda a voz que eu tinha foi naquele tempo do call center. Eu poderia ser cantora famosa, mas ali acabou com minha voz. O ar-condicionado, mais o call center acabou com minha voz. O dia inteiro falando. E assim, não tem respiro, né? Você aperta o botão, já caiu outra. Fila de ligações. Fila. Até para ir no banheiro, para fazer pipi, você tinha que pausar lá. Senão você não consegue sair, né? É uma loucura. E ali saía dali, correndo para a faculdade, sem almoçar, fazendo um lanche. E eu acho assim, que adoro esse início, sabe? É a correria mesmo. E precisa, né? Acho que faz parte. Eu lembro que na época também no meu primeiro emprego, eu era jovem aprendiz. E o meu primeiro emprego foi em banco, né? Em agência. Então, esse contato de atendimento com o público. E eu morava super longe. Eu cresci no extremo da Zona Sul aqui de São Paulo e trabalhava próximo da Paulista, então era bem longe. Não tinha todas as linhas de metrô e trem que tem hoje, então levava marmita. Então, esse rolê de pegar trânsito em pé e a marmita e chegar, e tem dia que a marmita estraga. E a fila no micro-ondas, todo mundo esperando. Para poder esquentar. Pois é esse o seu horário passando ali, porque você tem 15 minutos para comer e tal. Mas faz parte, acho que a gente cresce muito e a gente valoriza muito onde a gente está hoje. Quando a gente olha e fala, caraca, passei por isso, eu vivi isso e hoje eu tô aqui, hoje eu consigo, hoje eu tô ajudando outras pessoas e vendo, né? Vivendo essa evolução. Mas e aí, depois desse processo, depois de atender, o que você foi fazer? Qual foi o seu próximo step, assim, de carreira? Então, eu fiz alguns trabalhos dentro da minha área, né? Eu estagiei nos Correios, eu estagiei na Oi, mas coisas muito, muito pontuais, assim, 1 ano de estágio. Realmente, eu acho que foi aquele estágio de tirar cópia mesmo. E eu tinha essa curiosidade, cara, mas o que mais eu posso fazer? Me dá alguma coisa diferente para eu fazer.
mas realmente foram estágios onde eu pude ter a oportunidade de ver grandes pessoas atuando, mas de longe ali, porque o estágio, nessa época, a gente está falando aqui de 25 anos atrás, sei lá, alguma coisa, quase 20 anos, não sei, 25 anos atrás. Realmente ainda não tinha o poder. Acho que essa geração hoje que está estagiando é muito mais empoderada que a nossa. A nossa realmente estava ali, olha, vai tirar uma cópia, pega um café e tal, mas Prepara não tinha. salas, Prepara a né? sala, deixa tudo arrumado, arruma esse armário aqui, essa papelada aqui que está toda desorganizada. Então, eu acho que era muito nesse sentido. E hoje eu vejo, e eu acho que a lição que a gente tem é os estagiários que já passaram trabalhando comigo hoje na posição que eu estou, eu quero ouvir realmente o que é que eles sonham, como a gente pode ensinar alguma coisa. Acho que estágio é um momento de aprendizagem, né? Acho que como a gente inclui as pessoas em tudo, nas reuniões, nas pautas, como a gente deixa a pessoa se sentir parte do time, como a gente pede a opinião. Então, eu tive muitos estagiários depois de ser estagiária também. E eu acho que eu nunca pedi para ninguém tirar uma cópia. Gente, levanta a bunda da cadeira e vai lá tirar a sua cópia, sabe? Não Então, tem que pedir para a pessoa, entendeu? né? Então, acho que sempre que a gente passa por uma... Não, nunca fui desrespeitada, sempre me trataram com muito respeito e muito carinho, mas realmente eu acho que nunca me viram ali como uma opinião relevante, alguém que pudesse dar uma opinião. Então, eu acho que essa foi uma grande lição. Passando esse período de estágio, eu me formei e fui trabalhar na área de hotelaria. Comecei a trabalhar na área de hotelaria. Então, trabalhei em alguns hotéis 5 estrelas da Bahia, né? Aqueles hotéis Maravilhosos. maravilhosos, aqueles resorts. Já dá vontade de olhar aqui no calendário quando que são as minhas próximas Pois férias. gente. Então, eu tive E assim, esses empregos foram muito assim, cara, achei a vaga, fiz o processo e passei. Tipo, não foram indicações ou algo assim. E aí eu fui trabalhar numa rede gigante chamada Tivoli. Acho que aqui em São Paulo tem também. E no Nordeste tinha os hotéis incríveis. E lá eu fui trabalhar na área de relações públicas e de comunicação. Então, fui uma das poucas pessoas da minha turma que conseguiu trabalhar na área, porque a gente tinha poxa, a primeira turma de relações públicas. Cadê, gente? Você relações públicas da Coca-Cola, da Pepsi, vou gerenciar grandes crises corporativas de imagem. Não, meu amor, Não, acorda. A vida não é isso. Expectativa versus realidade, né? Expectativa versus realidade. Então, eu consegui um emprego de assistente de comunicação. Então, a gente tinha uma gerente de comunicação e a gente fazia algo que acho que foi um dos minhas maiores alegrias, que é trabalhar realmente com um momento de sonho. Então, o hotel, até hoje, é um sucesso. É um dos hotéis 5 estrelas mais renomados ali. Uma semana ali custa o preço de um carro popular. Uma semana lá custa o preço de um carro popular. Então, assim, se alguém estava ali, a gente ia conseguir proporcionar a melhor experiência. Então, eu cuidava de pedidos especiais, aniversário de casamento. Ai, que delícia. Dos clientes VIPs. Na verdade, eu era o vai e vem. Então, eu ia na cozinha, falava, cara, a gente tem que mandar flores, a gente tem que mandar um buquê, a gente tem que mandar frutas, a gente tem que mandar um champanhe para esse quarto. E eu fazia toda essa conexão ali da experiência desse hóspede. O maior objetivo do hotel era que o hóspede voltasse, porque imagina, gente, se você está num hotel que uma semana custa um carro popular, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Sim. Então, o nosso desafio era como é que a gente fazia com o mundo inteiro para ele escolher voltar lá no mesmo lugar, podendo estar em qualquer outro lugar. Então, a gente tinha um projeto de repeaters, onde a gente fazia a experiência para esse hóspede que estava voltando. Isso é tão incrível que ele fala, quando ele pensasse, é ali que eu vou descansar, ou vou curtir, ou vou comemorar, alguma coisa do tipo. Na verdade, a gente fazia... No momento que ele voltava, ele tinha uma série de surpresas na jornada da hospedagem dele, para mostrar para ele que podia ser diferente e ainda melhor. Então, a gente mandava champanhe, fazia um coquetel, a gente tornava a experiência desse hóspede que estava voltando diferente. E aí, óbvio, que a gente fazia jornais internos, comunicação, pesquisa de satisfação. Então, assim, tinha uma coisa linda lá que eu achava muito legal. A gente tinha uma pesquisa de satisfação no final. Então, o hóspede preenchia aquela pesquisa e o hotel era muito grande. Então, a gente tinha bastante conteúdo semanal. Então, a gente juntava aquilo tudo, eu compilava tudo o que tinha acontecido naquela semana. A gente tinha uma reunião operacional onde a gente levava, a área de comunicação levava tudo o que tinha rolado. A gente pegava e colhia o feedback ali e eu escrevia uma por uma carta para responder tudo o que tinha acontecido, dizer realmente a resposta daquela pesquisa. E o gerente geral do hotel, né, assinava uma por uma de caneta. Não era
Não era um spam, não era um push, Não sabe? era aquele padrão ali que você só imprime a Não. assinatura. Eu personalizava uma carta e ele lia todas e assinava todas. Que legal. Era muito personalizado. Então, eu tive essa primeira experiência no ramo de hotelaria, depois fui para um outro hotel, um hotel spa, que também até hoje é um sucesso. Trabalhar também com relações públicas, com marketing, imprensa. Então, a nossa responsabilidade era convidar pessoas VIPs para poder ir para o hotel, conseguir imprensa, toda a parte de comunicação interna, reservas, o site, Google. Naquela época já existia anúncio patrocinado. Então, eu fiquei mais ou menos, depois que eu me formei, eu fiquei quase 4 anos Atuando ativamente na área, atuando né? ativamente na área. Só que, gente, hotelaria é um segmento que deveria, inclusive, ser mais valorizado, porque não é um segmento que paga bem no mercado. Primeiro, porque tem muita sazonalidade. Então, assim, o hotel está 100% de ocupação no ano novo e tem épocas que está com 10% de ocupação. Então, o ponto de equilíbrio do negócio não é fácil. Então, acaba sendo um segmento que não consegue ser tão agressivo em remuneração fixa, né? Porque ele tem muitos imprevistos operacionais. As coisas quebram, as coisas têm que ser mantidas. E a ocupação não é a mesma. Tem a variação climática, que eu acho que afeta muito a pessoa. E aí, putz, muito. desiste, Uma né? coisa lá no resort, a gente fazia, às vezes, numa semana de verão, que chovia muito. Só para você ter ideia como era o pensamento no cliente. Assim, quando chovia muito, a gente convidava ele para voltar durante um período específico, né? Não era qualquer período, como cortesia, para ele ver. Era em Praia do Forte. Eu lembro que eu escrevia para você ver Praia do Forte como ela merece ser vista com o pôr do sol. E por isso a gente está te convidando a ficar mais uma semana aqui. Então, assim, era assim. Isso dava. Gente, eu me sentia muito feliz fazendo isso. Era um sonho, trabalhar com o sonho das outras pessoas. Só que teve um momento que eu falei, não, e o meu sonho? Né? E como é que eu consigo os meus sonhos? Como é que eu realmente penso no que eu também... O meu sonho era se hospedar nesse hotel. Depois eu vou contar uma história de como eu voltei lá. E aí, eu fiz o processo de trainee do Itaú. Eu estava lá no vagas.com, algum daqueles sites lá de emprego. Falei, trainee, sabe aquele povo? Sim. Vou mandar. Sabe quando você vai mandar, tipo, sem nenhuma pretensão? Sem nenhuma, você tem 10, vou me inscrever, o que der, deu, né? Eu falei, gente, eu lembro que eu estava no meu último ano de... Porque o trainee tem algumas, tipo, você pode escrever até tantos anos que você é formado. Eu lembro que era o limite do semestre onde eu poderia me inscrever. E aí, eu me inscrevi. Eles me ligaram, eu comecei a fazer o processo de trainee, que era um trainee da área de rede de agências. Então, era um trainee para ter uma carreira acelerada para a área de rede de agências, para a área de negócios, pessoa física. Eu fiz todo o processo, foram 23 vagas no Brasil, uma vaga na Bahia, e a minha vaga foi a da Bahia. Então, eu acabei passando. E uma curiosidade é que, quando eu ia passando nas etapas, eu falei, gente, esse povo tá louco, gente. Eu estou passando. Eu tenho que explicar para eles que eu não sou da área de economia. Eu tenho que dizer para eles que eu não sei mexer no HP. E agora, se eles descobrem... O que eu tenho que dizer? Gente, eu não sei. E eles... A gente já sabe que você não sabe. Você está passando para a próxima etapa. E eu disse, o que esse povo quer de mim? E você fazia esse processo remoto ou você teve que vir para São Paulo fazer alguma coisa? Eles fizeram no Brasil todo, então tinha uma consultoria que ia até as capitais. Legal. Então, algumas pessoas do interior iam até a capital, no meu caso, Salvador. Então, na minha lembro que foi num hotel, eles reservaram um hotel e tal, um processo longo. E aí, quem era do interior da Bahia tinha que ir até lá, mas como eu morava em Salvador, eu fiz o processo todo em Salvador, mas era uma consultoria de São Paulo. Legal. E aí, eram 23 vagas no Brasil, uma vaga na Bahia. E um dia eu recebi uma ligação, falou, olha, é você. Eu falei, gente Meu do céu. Deus, Acho e que agora? foi o grande primeiro sim da minha carreira, assim, que era algo que eu queria muito e que foi muito difícil de conseguir. E depois, né, quando eu fui passando nas etapas, eu fui vendo que, na verdade, eles queriam pessoas que soubessem falar com pessoas, assim, e que o resto eles podiam ensinar. Assim, acho que teve algo assim muito... eu passei em 2 processos na época. Passei num processo de cervejaria e passei no Itaú. E a minha mãe sempre teve a influência ali. Ela falou, Ari, vai para o mercado financeiro. Você não já fez seu curso de Relações Públicas? Você já realizou o sonho, né? Agora já viveu, já... Vai no que eu estou te falando. E aí, eu resolvi escolher o Itaú. E quando eu fui entrando no Itaú ali nesse primeiro momento de cursos em São Paulo, né? Era uma formação híbrida, onde a gente ficava alguns meses em São Paulo, alguns meses na prática, né? Então, tinham ciclos onde você ficava um pouco ali, entrava na prática. Eu fui vendo que realmente, assim, a gente aprende.
sabe? A parte técnica, a gente A entra numa HP, a sala. gente um dia chega lá e aprende a mexer com A gente ela, né? aprende, mas realmente naquela época o banco precisava de pessoas que conseguissem ouvir as pessoas, que conseguissem olhar para o cliente de uma forma de entender realmente o que é que a gente podia extrair dali, qual era a necessidade, o que é que ele precisava. E aí, quando eu entrei ali, eu falei, opa, tem um talento, porque o meu talento de comunicação vem lá de trás. Eu falei, ó, tô no jogo. Eu entrei aqui porque eu tinha que estar aqui realmente. Mas eu não enxergava esse talento ali logo antes, né? E eu tive que estudar bastante. Tive que estudar muito. Meu primeiro Ambid, a gente nunca esquece. Todo mundo tem que fazer Ambid. Eu fui a primeira a passar no Ambid da minha turma de trainee, que é óbvio que o banco deu algumas oportunidades. Sim. Nem todo mundo conseguiu passar de primeira e é normal. Mas eu fui uma das primeiras a passar. E o meu programa de trainee era de 1 ano e eu fui efetivada mesmo numa carteira em 6 meses. Uau! E para isso eu tive que me movimentar. Então é bem aquilo assim, ó, tem uma oportunidade que vem para a gente, principalmente no início da carreira, que é assim, então, Ari, a gente tem uma ótima notícia. Você vai ser a primeira trainee do Brasil a ser efetivada. Uau. Mas é lá, para aquela agência, que fica 100 quilômetros de Salvador. Falei, ai, meu Deus. E aí não tem jeito, o banco não tem como pagar, você vai ter que morar lá. Falei, gente, meu Deus. Estava em São Paulo fazendo curso, volta e estou lá no interior. Então, eu decidi ir, e foi óbvio, né? Uma opção. Né? Eu poderia continuar o processo de trainee, podiam aparecer outras oportunidades. E eu falei, cara, eu vou. Aluguei uma kitnet, tipo assim, muito trash, vamos dizer assim. E aí, decidi me mudar. Como eram 100 quilômetros, né? Então, eu ficava de segunda a sexta e voltava e passava o final de semana. Realmente, ir e voltar todos os dias, não dava, 200 quilômetros, era muito cansativo. Então, eu aluguei essa kitnet meio, cara, vou ficar aqui de segunda a sexta e volto para casa. Mas, assim, foi um desafio. Eu fui muito bem recebida. Assim, eu acho que a sorte que eu tive muita sorte de ser muito bem recebida dos lugares que eu cheguei. As pessoas me ensinaram bastante. Eu tive muita performance. Mas, assim, foi perrengue, gente. Perrengue. Eu lembro que era tão quente, meu kitnet, tão quente, que eu dormia de janela aberta, porque não dava. Mesmo com ventilador, gente, não era vencia, muito né? quente. E eu lembro um dia, eu estava deitada lá, dormindo. Daqui a pouco eu sinto algo na minha perna, assim, enroscando. Eu falei, nossa. Meu Deus. Eu falei, gente, peraí. Sabe quando você vai acordando e fala assim, não, eu moro só. Não estou dormindo com ninguém. Não tem algo aqui. Então, não é um sonho. Quando eu olho um gato. Pá! Eu vejo aquele 2 olhinhos, assim. Ele entrou pela janela e estava lá dormindo comigo, o gato. E aí, quando eu acordei, eu dei um grito. Ele foi para debaixo da cama. Acho que ele ficou mais assustado do que eu. E aí, eu falei, gente do céu, que perrengue. agora? Como é que tira esse gato daqui? Então, assim, perrengue desse tipo. Nesse nível, né? De dormir lá no kitnet que eu tinha. E aí, depois de um tempo, eu consegui uma transferência de volta para Salvador. Fui para uma agência muito bacana. Fui para uma agência modelo em Salvador. Eu falei, opa, agora, gente, vou botar meus balangandã, meus terninhos aqui, que na época ainda se trabalhava de terno na agência. Social, né? todo um processo, um dress terno. code ali, clássico Todo do mundo. banco, né? E eu amava, assim, comprar o meu terno. Andava cheia de anel, que aí ia digitando. Ai, eu sou gerente. Poder, né? Eu lembro quando eu fui para essa agência elitizada, assim, muita gente não acreditava que eu era gerente, né? Eu acho que foram os primeiros casos ali que eu vi. Eu lembro que eu estava numa mesa e, eu falava com muitos clientes por telefone e convidava os clientes para irem. Que dia você vem me conhecer? Que dia você vem tomar um café comigo? E alguns clientes falavam, não, eu quero falar com a Ariane. Eu falei, sou eu. Aí, é você que é a fulana? A pessoa ficava um minuto assim, mas você que é a Ariane? Eu falei, E você via aquele choque. Diz assim, essa mulher que está cuidando do meu dinheiro e ela que tem todo esse conhecimento ali por telefone, que a gente faz muito negócio por telefone, né? No banco. Então, muitas vezes, eu via o choque das pessoas que falavam já durante o tempo comigo, que já tinham investido, feito operações, e quando ia me conhecer, sentia aquela coisa assim, mas a voz não fala com a pessoa. Com a pessoa. Eu tô vendo aqui uma pessoa negra, e aí uma Você mulher... é estagiária? Então, assim, rede de agências, a gente passa um pouco... eu passei isso e eu já tinha uma posição de gerente, porque eu cresci rápido pelo processo de trainee. Então, foi muito rápido, assim. 6 meses, eu era gerente de conta já, Uniclass, tipo... Já tinha uma carteira ali de clientes, né? De clientes de alta renda, né? Então, eu realmente tive esse baque inicial e eu tinha muito desejo de ir para a plataforma, para a PJ, para trabalhar com empresas. Primeiro, porque eu via, era lá, tipo, tinha o térreo era agência e no andar de cima eu falei, eu quero subir aquela escada, gente. Quero estar no andar de cima. Eu via só o povo chique lá, todo arrumado. Eu falei, minha gente, o que é que precisa fazer para trabalhar lá em cima? Faz como?
Não, lá é plataforma. Eu falei, beleza, mas o que faz para ir pra plataforma? Eu quero. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar lá. E aí eu fui com muita comunicação, conhecendo as pessoas, me colocando à disposição. Eu lembro que tinha folha de pagamento, eu ia lá, e ai, vamos tal. E tive a oportunidade de fazer um processo para trabalhar em plataforma, passei e fui trabalhar com PJ, que era um segmento ali para atender empresas de 7 a 30 milhões ali ao ano, como gerente de conta. Então, a partir dali, eu saí do balcão da agência, onde você recebia o cliente primeiro ali, contato ali com a grande massa da agência, né? para poder ir, de fato, buscar novos clientes. Assim, foi uma época onde eu tive que, mais uma vez, aprender muita coisa nova. Muita, eu não entendia os processos PJ. Quem trabalha com PJ sabe que é muita coisa nova, é muita coisa diferente. Contrato social, tem toda uma questão, eu tive que aprender. Gente, eu ralei muito. E já tinha uma carteira ali grande, com clientes importantes. E eu falei, cara, como é que eu gero essa credibilidade? Era muito nova. Então, eu lembro que, acho que teve um caso que eu errei operacionalmente um contrato. E aí, o cliente ficou tão chateado e teve um prejuízo e ele encerrou a conta, né? Eu falei, gente, eu fui responsável por um cliente que encerrou a conta. Então, assim, erros acontecem, a gente vai errar, mas com isso a gente vai aprender. E eu acho que naquele momento ali, o meu gestor falou, não, Ari, a gente, vamos superar isso, você vai aprender. Eu tive sorte de ter boas pessoas ao meu lado que me ensinaram. E aí, eu fui crescendo, fui conquistando grandes contas, fui mudando de carteira no decorrer do tempo, fui me apaixonando por esse movimento de rantear, de chegar lá e dizer, cara, vamos dar uma oportunidade. Comecei a ser reconhecida pelos clientes, fui crescendo, tinha gerente pleno e sênior, depois de um tempo eu fui promovida a gerente sênior. E aí, isso eu acho que, vamos dizer assim, uns 4, 5 anos, eu tive a oportunidade de fazer o processo para gerente de plataforma, ou seja, para liderar pessoas. Ah, legal. E aí eu lembro que o meu gestor falou, Ari, olha, vai ter um processo, por que a gente está te indicando para participar? Por que você não participa? Eu falei, eu ser gestora de pessoas, porque quem é gerente de carteira sabe, gente. Pega a nossa carteira ali, é um trabalho... E assim, às vezes a pessoa acha que o gerente de banco, né, ele já é gerente de pessoas. E não, existe o gerente, você gerencia a carteira do cliente, a conta dos clientes, não os funcionários, né? Não, gente, E aí, assim, e você não tinha essa aspiração de liderança? É engraçado que a gente não se enxerga lá. Então, não era... Mais uma vez, é muito parecido com um sonho. Tipo assim, eu lembro que eu falei assim, tipo, Ari, mas por que não? Cara, a gente vai te dar a oportunidade. Tem outras pessoas que também tiveram essa oportunidade da primeira liderança e souberam aproveitar bem. Cara, faz esse processo. Eu falei, gente do céu. Então, eu fui fazer o processo. E aí, eu lembro que eu vim para São Paulo, fiz entrevista com o diretor e tal. E aí, passei. Para onde? Para voltar para a Cidade do Gato. Voltei. Eu falei assim, gente, de novo. Tem alguma coisa nessa cidade aqui, vou ter que voltar para ela. Feira de Santana, gente. Uma cidade que eu amo, que me deu muitas oportunidades. 100 quilômetros, mas para mim, a Cidade do Gato, porque o gato entrou. Marcou a sua vida. Me deu um susto de madrugada. Aquele 2 olhinhos assim, uau, miau. E aí, a vaga era para a Cidade do Gato. E aí, é engraçado que aí já foi outra coisa, né? Como era uma movimentação, uma promoção, cargo de liderança, aí o banco pagava minha hospedagem. Minha hospedagem não, pagava, tipo, minha moradia, um auxílio moradia. E aí, assim, foi, gente, o retorno, né? Porque eu falei assim, qual é o melhor bairro para morar? Eu quero morar lá. É isso, eu mereço estar ali, ó. Eu lembro que eu aluguei, assim, um apartamento maravilhoso, né? Eu já tinha meu carro para ir, para voltar ali no dia que eu quisesse. Então, assim, já foi a volta por cima. Acho que eu precisava daquele retorno. Eu não encontrei o gato de novo, né, para adotar. Que bom! Senão, acho que eu tinha adotado ele. Eu ia adotar esse gatinho. Faz parte, marcou a sua trajetória, né? Marcou ter voltado como líder, né? Ter voltado. Eu lembro que algumas pessoas ainda estavam lá na agência, alguns clientes ainda estavam. Eu falei, gente, agora é a gerente geral da plataforma, do andar de cima. E ela chegou e fez muita diferença ter feito boas relações lá atrás, porque muitas pessoas ainda estavam lá. E aí eu voltei como gerente geral de plataforma para a Cidade do Gato, para a Feira de Santana. Fiz muito negócio, foi um ano muito legal. Agora, gente, como gestão de pessoas foi sofrido. Eu lembro que os 6 primeiros meses eu falei, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer esse negócio. Isso que eu ia te perguntar. Primeira liderança, quais são os maiores desafios, os maiores
perrengues, os maiores conflitos, assim, que vocês... E até se quiser, sei lá, algum caso, obviamente não dando nome, né? Mas, assim, teve situações que você falou, meu, e agora? O que que eu faço? Para onde eu corro? Como que foi para você isso? Olha, eu tenho eu tenho essas pessoas que foram parte do meu time ainda, até nas minhas redes sociais, pessoas e profissionais incríveis, mas eu acho que o maior desafio que eu tive foi entender que as pessoas não eram igual a mim, que não tinham o mesmo ritmo que eu. Eu acho que faltou um pouco no início enxergar, dizer assim, que cada um era diferente, sabe? Eu tive uma trajetória de muito sucesso a minha promoção aconteceu relativamente rápido, quando você compara ali com a história de muita gente. E ali eu cheguei, gente, não, mas sei lá, eu consigo conquistar tantos clientes, por que vocês não conseguem? Então, eu acho que no início eu tive pouca empatia de entender que as pessoas eram diferentes de mim. Então, eu lembro que a minha primeira pesquisa de clima foi super ruim. Eu falei, ai, gente, minha pesquisa foi ruim, as pessoas me odeiam. Sou uma péssima líder, Sou uma péssima não nasci para isso. Mas eu precisava, eu acho que eu precisei disso. E, inclusive, gente, obrigada até hoje por essas pessoas, por terem sido transparentes, por terem tido iniciativa de serem verdadeiras, né? E acho que aquele primeiro barco que eu falei assim, gente, eu preciso estudar sobre liderança, eu preciso estudar sobre gestão de pessoas. Não dá só para sentar aqui e dizer, gente, façam igual a mim que tudo vai dar certo, porque não é sobre isso. É sobre como a gente consegue olhar o outro. Acho que no decorrer dos meus 17 anos de carreira no mundo, eu acho que como você enxerga o outro, como você aceita. E olha, logo eu, que vim de um mundo de diferenças, como é que naquele momento onde eu estou fazendo a gestão de pessoas eu não consigo enxergar. Então, é um ponto de miopia tão grande que a gente só entende quando a gente passa. Eu também acho que isso não vai estar em todos os livros, isso não vai estar escrito ali. Talvez esteja aqui no podcast, né? Então, é uma forma da gente conseguir... Uma forma da gente aprender, né? Através da experiência do outro, a gente refletir. Acho que é um ponto de reflexão. E eu precisava também daquele baque onde, eu que sempre fui reconhecida, todas as placas, toda a aprovação, desde o call center, da placa de reconhecimento, dizer assim, agora você tem uma placa de não reconhecimento. Não foi legal. E aí eu realmente fiz um plano de ação, comecei a estudar sobre liderança, sobre gestão, comecei a ouvir outros gestores mais antigos, para poder me perdoar, acho que aquele primeiro momento. E acho que entender que a gente erra mesmo, sabe? Então, hoje eu vejo essas pessoas me acompanhando no LinkedIn, falando, nossa, Ari, foi importante também insights que você trouxe. Hoje, olhando, eu acho que também tinham coisas que tinham sentido, eu te admiro. Então, eu falo, gente do céu, olha só tantos quanto anos tempo. depois, né? Assim como eu tenho muita admiração por aquelas profissionais que estão lá, que são incríveis. Muita gente ainda está lá, fazendo um pouco daquele trabalho naquela região, porque nasceram naquela cidade e tal, e tem família, filhos e tal. Então, eu tenho muita, muita admiração por aquelas pessoas, sabe? E aí, depois disso, eu voltei para Salvador, né? Então, eu sempre tinha um movimento de ir, acho que eu fiquei um ano e pouco, voltei para Salvador. E, nessa época, eu tinha um namorado que morava em São Paulo. Então, a gente namorava à distância, né? E, na verdade, assim, falando de relacionamento, bota uns anos aí que esse cara me enrolava. Me enrolava. Eu dizia, não, tô aqui em São Paulo, de vez em quando você vem para cá, de vez em quando eu vou para aí. E eu dizia, vamos seguir a vida. Esse cara me enrola. E terminava, e voltava, e terminava, e voltava. E aí teve um momento que eu dei um baixo, eu falei assim, ou a gente casa, ou tchau. acabou. E aí, assim, eu tinha vergonha de colocar ele não é vergonha, eu tinha medo de colocar ele na parede, porque eu achava que ele ia desistir. E foi muito engraçado. E quando eu falei assim, olha, a gente precisa. Ele, tá bom, ok, a gente casa. Eu falei, não. Não, mas espera. Peraí. Ele, não, tudo bem. Agora, você tem que ver se você vai conseguir sua transferência. Eu falei, se for por causa da transferência, querido... Pera aí, que eu sou baiana. Eu vou conseguir essa vaga. E aí, foi quando eu cheguei para o meu superintendente e falei, então, eu preciso ir embora, eu vou para São Paulo. Ele, para quê? Para casar. Mas você não estava naquele rolo? Vai casar. Ele... vai bater sua meta, tá? Depois a gente conversa. Gente, não tinha credibilidade. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de conseguir essa transferência. Acho que muito mais pelo cuidado do meu gestor da época de saber, gente, e depois, se você se arrepender, como é que você vai conseguir voltar e tal? Eu falei, não, mas eu não vou me arrepender, eu realmente quero. E aí eu lembro que ele falou, Ari, cara, vai esfriar a cabeça, vai trabalhar. Pensar melhor. E aí eu lembro que a gente estava bombando de performance e o diretor de São Paulo veio visitar a minha agência. E aí, quando estava só eu e ele ali no momento ali que nós estava com o time, um vai ali pegar uma água, um café, eu falei, então, meu sonho é morar em São Paulo. Ele, eu falei, eu vou casar. Ele,
Nossa, eu nunca soube. Eu falei, pois é. Ele falou, nossa, menina, mas você é retada, hein? Você performa e tal. Ele falou, eu lembro, acho que era setembro. Ele falou, quando é que você quer estar em São Paulo? Eu falei, 1º de janeiro. Ele, 1º de janeiro você vai estar em São Paulo. Uau. E eu falei, meu Deus. E aí cheguei pro meu chefe e falei, ha, 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 ha. Irei para São Paulo, Irei meu para bem. São Paulo. E aí, brincadeiras à parte, assim, deu tudo certo. Eu vim para São Paulo, fiz uma movimentação lateral para gerente de plataforma também. Mas eu tinha muito medo. Eu falei, gente, eu, uma mulher negra nordestina, vai chegar lá com 2 malinhas na mão. Cheguei na Selva de Pedra, porque diferente de passear, cara, você tá morando. E vou gerenciar um time para conquistar empresas de faturamento de tantos milhões. Depois que caiu a ficha, eu falei, gente, que loucura. Será que eu estou fazendo uma loucura com a minha carreira? E aí eu tive muito medo, assim, acho que eu tive algumas noites de pesadelo onde eu imaginava eu nesse papel de líder negra, sendo nordestina, de sopetão, tipo, lembro que quando a gente falou 1º de janeiro, sei lá, feriado lá do Réveillon, eu estava em Salvador, e 2 de janeiro, 3 de janeiro, sei lá, eu estava lá em São Paulo, e era isso. E aí eu falei, gente do céu. E agora? E agora? A ficha cai. A ficha cai. E eu não sabia qual era a agência que eu ia trabalhar. Tinha, enfim, no início do ano sempre tem movimentações, né? Muda a gente de lugar. E eu lembro que eu fui para uma agência onde não estava entregando meta há 6, 8 meses. Mais ou menos. Acho que estava em último do Brasil. Também nunca é fácil, tá, gente? Dão e dizem assim, você quer vir? Então toma, meu amor. Toma esse desafio aqui. Você acha que vai para a agência que está batendo todas as metas? Não, no meu sonho, eu falei, eu vou para a Avenida Paulista, vou para o Itaim. Já me vi lá com meu terno, com minha roupa chique, chegando lá com meu salto, vamos visitar. Não, meu amor, você vai para essa agência aqui que está sem entregar a meta ali há 6, 8 meses. Né? O time super desmotivado. Eu lembro, né? Na verdade, sim. Se as meninas estiverem me ouvindo, elas vão saber. Elas são muito especiais. Para mim, era um time, muitas eram só mulheres. E mulheres, assim, guerreiras, assim, que já tinham tido filho, tinham um filho pequeno. E estavam, assim, tristes, realmente, assim, sabe? Porque, assim, isso é normal na nossa vida. Quando a gente vai tendo problemas e derrotas, tem hora que, se a gente vacilar, a gente deixa isso dominar a gente. Então, a gente precisa de um elemento novo. Isso é uma das estratégias, assim, que eu faço até hoje. Quando eu estou num movimento ali onde as coisas não estão dando muito certo, em qualquer aspecto, eu preciso de um novo elemento. A gente precisa buscar um novo elemento, algo novo ali para trazer um uma insight. Energia, né? Não, mas um insight, uma ideia. A gente precisa ter ideias, a gente vai pensar num plano. Né? A gente está envolvido ali num problema onde você tem um plano, né? Você traçou um plano para resolver aquele problema, mas a gente precisa de um insight de alguém, cara, esse plano não está indo, vamos mudar a estratégia? Acho que esse momento de mudar a estratégia foi uma sacada que eu usei muito na minha carreira para conseguir sair mais rápido do problema. Porque o problema vai acontecer para todo mundo, mas como é que você sai disso um pouco mais rápido? Então, eu cheguei e falei assim, gente, e aí? E eu cheguei com aquela energia, né? Gente, eu sou 220. Já chegou no gás. Eu nunca me esqueço que, sei lá, eu acho que assumi, e aí teve aquele início de onboarding e tal. E quando quando saiu a primeira parcial de performance, era 9 de janeiro. A gente estava em último do Brasil. Eu nunca... Quando eu falo último do Brasil, é último. Não tem ninguém embaixo. Putz. Eu falei, eu nunca fui último. Último. Não tem ninguém não tem como ser pior. Eu falei, gente, está em último. E eu falei, não, vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. E, assim, é muito louco, que eu acho que isso da comunicação, do poder de influência, do poder de fazer as pessoas acreditarem em você. Eu acho que foi algo que levou a minha carreira com clientes. E, naquele momento, aquelas meninas que mal me conheciam olharam para mim e falaram, acreditaram, acho que vamos. Qual é o seu plano? A gente vai seguir. E eu nem acreditei que tão rápido elas acreditaram em mim, no plano que eu tinha para a gente reverter aquela situação. E isso eu acho que é um pouco do talento nato com estudo, com conhecimento, com oportunidade que vai gerando esse mix. E aí a gente foi trabalhando e as meninas, cara, chegaram com brilho nos olhos e a gente foi subindo. Já não era mais os últimos. Não era mais os últimos. Na outra já era 200, na outra era 150, na outra era top 100, depois a gente top 50. Eu acho que quando chegou no top 30, no decorrer do mês, ela falou, Ari, abriu a parcial, a gente está no top 30. Ok. Porque, tipo, cara, eu estava acostumada a estar em primeiro. Então, para mim, top 30 ainda... Estava longe do que você... Do que eu estava acostumada a ser. E aí, acho que quando chegou no top 10, elas falaram para mim, Ari, eu quero o primeiro. Acho que faltava 7 dias. Né? Faltava 7 dias para acabar o mês, ou, sei lá, 5 dias. E ela falou, Ari, faz o plano. O que é que a gente tem que fazer para ficar em primeiro do Brasil? Eu falei, gente, não vai ser fácil. Não, a gente quer. Vamos fazer o plano. E a gente fez o plano Cebolinha, que eu brinco lá, nosso plano Cebolinha, arquitetando 1000 estratégias. Falei, cara, se a gente fizer isso, dá para ficar em primeiro. E a gente entregou.
Uau. Então, no primeiro mês que eu cheguei em São Paulo, eu fiquei em primeiro lugar do Brasil de performance. Assim, foi algo assim emblemático para a minha vida. Primeiro, pelas pessoas. E aí, como líder, eu já consegui enxergar o valor para elas, não para mim. Sabe? Era importante para elas. Elas precisavam disso, Elas né? precisavam acreditar. Dessa liderança, desse perfil de liderança. E aí, é engraçado como que uma liderança, ela tem o poder de transformar a vida dos liderados, porque você vê a mudança na vida da pessoa. Ela estava nesse nível. E isso reflete em todas as áreas da vida da pessoa, né? Tudo. Desencadeia. Gente, sendo bem séria, assim, muitas coisas na vida a gente só dá conta depois. Hoje, na época que estava acontecendo, não, tipo, eu estou aqui mudando o mundo. Não, cara, tava correndo. Mas hoje eu vejo, cara, os mesmos clientes, a mesma agência, o mesmo time. O que é que mudou? E não é que a Ariane chegou, mas elas estavam acreditando nelas. Porque eu, Ariane, sozinha, não tinha condição de fazer a agência chegar em primeiro lugar sozinha, nem se eu quisesse. Mas foi um trabalho, assim, de muitas mãos. E aí, a gente começou a trazer o brilho de volta para o olhar daquelas meninas ali que mereciam, são excelentes profissionais. São, assim, para mim, um dos melhores times que eu já trabalhei na minha carreira, era aquele time ali que me recebeu em São Paulo. E aí, eu lembro que em fevereiro a gente já chegou bombando, eu desci para almoçar, e aí meu telefone toca. Falou, o diretor tá aqui na agência. Eu falei, o quê? O diretor tá aqui? De surpresa. De surpresa, né? Geralmente, essas visitas de diretor é toda uma preparação. Eu fui, ele falou, vim aqui te dar oi. A última vez que eu te vi foi lá no interior da Bahia, vim aqui te dar boas-vindas. Eu falei, meu Deus, cara, eu quero saber o que é que você está fazendo. E a gente falou um pouco da nossa estratégia e tal. E no final ele falou, olha, na verdade eu vim aqui para te fazer um convite. A gente tem a convenção do Itaú, né, todo fevereiro, assim, e a gente decidiu que o mestre de cerimônia vai ser colaboradores do banco. E eu quero convidar você para ser mestre de cerimônia do evento anual do banco, que era no Teatro do Ibirapuera, tipo um negócio assim. Super. Porque acho que a gente precisa trazer esses exemplos da mulher guerreira que veio e que mostra que é possível fazer. Aí eu falei, eu vou aceitar. E aí foi uma virada de chave, porque foi um evento que o banco todo passou a me conhecer, todo mundo sabia quem era eu. Então, foi uma oportunidade muito grande de fazer networking, de conhecer áreas internas, de conhecer todo mundo. E, obviamente, a minha preocupação era, gente, mas eu preciso continuar bem. Não dá para ser a performance de um mês. E a gente foi performando em primeiro lugar, fevereiro, março, abril, maio, junho. E mostrando também que era resultado consistente, né? Que não era só ali algo pontual, né? E com muita responsabilidade, a gente foi alcançando os resultados. Fui promovida logo. Fui para o interior de São Paulo, cuidar de contas com faturamento ainda maior. Novamente, eu tive medo. Falei, gente, agora, será que eu vou ser aceita no interior de São Paulo? Porque o interior de São Paulo é riquíssimo, né? Quem está aqui sabe. Campinas, cidades ali com indústrias muito grandes, mas empresas tradicionais. O interior de São Paulo é muito mais tradicional. Então, eu fui para Indaiatuba, atender contas em Indaiatuba, Jundiaí, tudo aquilo ali. E, mais uma vez, eu falei, gente, como será que eu vou ser recebida com famílias tradicionais do interior de São Paulo? E, mais uma vez, eu fui muito bem recebida. Eu não posso dizer que as portas foram fechadas para mim, porque eu tinha muito profissionalismo ali, muito conteúdo, eu conhecia muito sobre o meu negócio. E aí, mais uma vez, foi um sucesso. Que legal. E aí, eu comecei a querer estudar um pouco. Eu falei assim, cara, eu preciso voltar para o meu momento aqui de aprendiz, que é algo que também eu recomendo muito. E aproveitando que eu estava em São Paulo, e ainda não tinha muita questão do curso online, mas era tudo muito presencial, falei, cara, eu quero estudar sobre tecnologia, quero estudar sobre inovação, quero estudar continuar estudando sobre liderança, quero estudar sobre metodologias ágeis, eu quero começar a aproveitar isso tudo que São Paulo pode dar. E aí eu comecei a fazer todos esses cursos de metodologia ágil, design thinking, inovação principalmente, que eu acho que inovação é uma forma de pensar. E aí, eu comecei a abrir. Eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Nesse momento, você já olhava e falava assim, agora eu quero sair desse universo de rede, de agências, e quero ir né, quando a gente vai para a sede, para o administrativo. Quero descobrir o outro lado, porque grande parte da população, a referência de banco são as agências, mas existe um grande mundo por trás. E a gente que trabalha nos bastidores, né? Porque a galera que está na linha de frente é uma realidade, essa que você comentou aqui, que tem muitas oportunidades, mas tem vários perrengues, vários casos de cliente, né? Várias histórias para contar. E os bastidores, o administrativo ali também é um universo muito gigante. Você teve esse momento que você olhou e falou assim, nesses cursos que você fez, agora eu acho que eu quero fazer este movimento.
Eu já queria antes. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha essa vontade. Já estava Mas eu namorando não- ali o... Mas eu precisava estudar, sabe? Eu precisava ser mais analítica, eu precisava conhecer um pouco sobre metodologias ágeis. Então, o movimento, eu tracei uma estratégia, né? Então, eu falei, já que eu quero, eu vou estudar primeiro, vou buscar conhecimento antes de ter a vaga. Eu não tinha uma vaga na mente, mas eu precisava estudar de uma forma geral, para, a partir daí, eu começar a buscar oportunidades e vagas. Mas eu queria muito ter a oportunidade de conhecer o mundo interno, né? E como é que as coisas eram ali. Nessa época, a minha agência já era modelo para várias iniciativas, né? Então, eu já estava muito em contato. Mas eu ainda me sentia assim, será que eu sou capaz realmente, né? Será que eu tenho esse conhecimento? E aí, eu fui buscar esse conhecimento. E aí, eu fiz um processo para Rede, né, que é o braço de adquirência do banco, do Itaú. Foi uma vaga de gerente, então eu era coordenadora, e foi uma vaga de gerente. E eu lembro que o meu gestor, na época, eu já conversava isso com o meu gestor. Eu acho que antes desse processo, já devia ter, assim, uns 6, 8 meses, que nos nossos papos eu falava sobre a minha vontade de mudar. Então, não é algo assim também, gente, tipo, acordei hoje, quero mudar. Quero mudar. Muito alinhado, muito a gente conversando juntos, pensando nos cursos, o que é que eu ia fazer. Então, com calma e paciência, assim, sabe? Acho que foi o segredo ali de não ser tão ansiosa. E aí, tinha um processo de gerente, e aí ele falou, Ari, vou te colocar nesse processo para você testar mesmo, assim, sabe? Você se testar, você fazer um processo de gerente vai ser importante. É uma área que tem ativação, churn, tem um pouco de CRM, de planejamento comercial, e também tinha uma equipe de execução comercial, mas uma execução interna, né? Dentro de contato remoto. Cara, vou te colocar nesse processo. Você é destaque, você merece. Então, dentro dos parâmetros lá, o seu nome estava lá indicado e a gente decidiu te colocar nesse processo. Vai para testar, Ari, vai lá para se conhecer. Eu falei, tá bom. Agora, nada... Eu falei, cara, eu vou para esse negócio, eu vou me preparar para isso, gente. E aí, estudei sobre adquirência, estudei, treinei. Gente, eu entrei de cabeça nesse processo. E, assim, não é que eu pensava em passar. Eu pensava em dar meu melhor. Eu pensava em realmente... eu lembro que o meu objetivo eu vou dar dor de cabeça. No mínimo, eles vão ficar na dúvida. Dor de cabeça no sentido de, tipo assim, cara, eu queria estar na escolha, no movimento de escolha. E aí, foi um processo super longo. E aí, deu certo. Eu falei, gente, deu certo. Fui promovida. Então, foi uma mudança muito louca, porque foi uma mudança de empresa, né? Querendo ou não, eu estava saindo do Itaú para ir para a Rede. Foi uma mudança de cargo. Eu saí do cargo de coordenadora para o cargo de gerente. E foi uma mudança de escopo, porque eu saí da linha de frente e fui para uma área interna, onde eu tinha ali que fazer apresentações, onde eu tinha que dominar o Excel, onde eu tinha que ter uma visão analítica para poder ter uma visão muito mais além de gerar dados, mas olhar os dados para a tomada de decisão, onde eu tinha uma interação muito mais direta com pricing, com tecnologia, com CRM, com outros times multidisciplinares. Seu time aumentou nesse momento ou não? Sim, e na época de plataforma eu tinha 8 pessoas, alguma coisa assim, e lá eu tinha 150 pessoas. Uau. E 5 coordenadores diretos e 150 pessoas que trabalhavam ali inicialmente atendendo uma carteira, e depois a gente mudou o modelo para um modelo de ativação e churn, onde atendia a força de vendas ali da rede, né, diretamente. Então, assim, acho que o primeiro baque, gerações. Lá na época de plataforma, acho que grande parte do meu time, falando de questões geracionais, tinha mais experiência que eu, de tempo, de idade, de carreira, de banco, de tudo. As coisas aconteceram muito rápido. Eu acho que isso é um resquício de quando você é trainee, né? Você está numa posição de liderança cedo. Lá na rede, todo o meu time era a primeira cadeira, porque essa era uma cadeira inicial, realmente, da empresa. Era uma forma de entrar na rede. Então, foi uma mudança muito grande para mim como gestora. Foi um aprendizado muito grande. Teve um momento, acho que no início também, onde eu percebi que eu não estava sendo aprovada pelo meu time, onde as pessoas me achavam muito séria, né? Porque o meio ali de banking é um meio formal, é um meio sério, é um meio onde você ser informal não é legal, né? Onde você se vê ali muito mais podada, assim. Eu acho que... E isso, mais uma vez, a gente só enxerga depois. Acho que naquele momento eu me sentia em casa ali. Depois que eu mudei... Era confortável, né? Cara, como é bom. Eu lembro que eu usava as roupas que eu tinha. E todo mundo dizia, nossa, por que você tá vindo assim? Você vai fazer exame hoje? Eu
falei, não, mas a roupa que eu tenho, gente, eu não tenho outra. E todo mundo de tênis, todo mundo... Acho que aí já entrou naquele movimento de se vista como você se sente bem. E eu falei, mas, gente, desculpa, só tenho essas. Eu até lembro, eu falei, gente, vocês vão ter que me aguentar com essas roupas aqui, porque é o que tem no meu guarda-roupa. Com o tempo, eu vou renovando. Vou me adaptando, mas por enquanto, vamos de terninho. Vai de terno, gente. O povo olhava assim, gente, mas todo mundo... E nesse movimento, foi um movimento ali também que me amadureceu muito como gestora, porque... Eu perguntava, o que essas pessoas querem de mim? Por que elas me veem como uma pessoa muito séria, muito dura? Eu já passei a ser vista como uma pessoa muito dura, muito direta e tal. Porque era um movimento ali, quando eu trabalhei nessa parte aqui de rede, onde eu lembro que a última cadeira que eu estava, a gente tinha ali 18, o time na nossa região eram 18 líderes e tinham 2 mulheres. Uma de 30 anos de banco e eu, que era mulher negra nordestina e a mais jovem de todas. Então, a gente precisava dessa postura dura ali, para poder conseguir sobreviver. E aí eu vou num outro momento onde tem 150 jovens que estão começando a carreira e que querem ouvir outra coisa do seu líder, não querem ouvir sobre isso. E não adianta eu falar, você tem que ser duro, você tem que ir para cima, porque não é isso que essa pessoa quer. A geração quer outra coisa, quer outro estilo de vida. Então, mesmo com os cursos de inovação, onde a gente olhava sobre gerações, o meu grande aprendizado foi a prática, foi ter tido a chance de conviver com gerações diferentes. As pessoas queriam estar nas minhas redes sociais, as pessoas queriam ver meu Instagram, ver o que é que eu fazia, o que é que eu comia, o que é que eu gostava. Eu falei, nossa, mas é invasivo isso. Lá na parte de plataforma, ninguém queria saber o que você vai fazer depois do trabalho. Tinha aquela separação de vida pessoal, de vida profissional. Sabe? As pessoas você não podia entrar muito, você não podia... O happy hour, todo mundo ali, toma 2 cervejas, vai tudo muito na caixinha. E ali, de repente... Eu lembro que, não, gente, eu não vou para o rap. Mas por quê? E eu recusei o primeiro, o segundo, o terceiro. Poxa, a área é séria, a área não interage, a área não é legal, a área não bate papo. E eu falei, cara... E aí tive esse primeiro momento de reprovação, onde meu time falou, cara, veio uma pessoa promovida para cá, tipo... Parece que não pertence aqui, a esse mundo, né? A área não é legal. E aí eu tive esse segundo momento ali de parar, refletir, entender... como gestora ali, o que é que eu podia fazer para contribuir para as pessoas. E, mais uma vez, eu tive a virada, assim, de ver que realmente a gente precisava ouvir as pessoas, entender as pessoas. Nessa época, eu já tinha uma geração de time muito ansiosa. Então, uma geração onde tinha crise de ansiedade, onde realmente não conseguia trabalhar porque estava se sentindo ansioso. E eu lembro que nessa época eu falei, mas como é, gente, essa crise, gente? O que é que acontece? Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. A gente vem de uma geração de vai trabalhar. E aí vem a questão da família, não tem espaço. E eu vi o meu time ali frágil, né? E eu vi que uma das coisas que eu precisava ser era também frágil. Era também falar um pouco dos problemas que eu tinha. Um dos grandes problemas que eu passei é que, nessa época, a minha mãe teve um diagnóstico de câncer de medula. E era a minha inspiração. E eu ficava, ela fazendo o tratamento, minha mãe fez transplante, e eu, Salvador, São Paulo, Salvador, São Paulo. Tinha dias que eu voltava num voo de segunda-feira, 4 horas da manhã, ia direto para o trabalho, e chegava extremamente mal-humorada. Mas eu não tinha coragem de dizer, gente, hoje eu não estou bem, porque eu voltei de Salvador, a minha mãe acabou de fazer um transplante de medula óssea, só tem... E eu estou muito mal. E eu não conseguia falar isso para as pessoas. Não conseguia externalizar. Eu não falava, mas ficava muito séria. As pessoas, nossa, o que é que a Ari tem? Ela não deu bom dia direito. E, a partir disso, o povo tinha... E lá, com esse time de geração mais jovem, falaram, Ari, o que é que você tem? E aí, aos poucos, eu comecei a me abrir. Eu acho que foi lá na rede onde eu realmente me abri como pessoa e dizer, gente, está muito difícil para mim, não estou me sentindo bem. Vai para casa, Ari. E eu dizia, cara, quer saber? Eu vou para casa. Eu tenho um time aqui que dá conta. Eu tenho um time aqui que não precisa de mim o tempo todo. E hoje, sim, eu vou para casa, porque eu preciso disso. Eu preciso desse momento, desse tempo. Então, essa dificuldade com a minha mãe e com esse time, com a geração tão mais jovem, me ensinou demais. Assim. Você vê que não é uma questão de tempo de experiência, ou de quem está numa posição de liderança e quem está numa posição onde ainda não tem a oportunidade de liderar. É a oportunidade de você estar aberta a aprender. Acho que eu tive vários momentos difíceis na minha carreira, mas eu tive a oportunidade de olhar e dizer, opa, o que é que eu vou aprender com isso? Então, eu fiquei na rede... E tirar a lição ali daqueles momentos, né? Tem que ser muito rápido também. Não dá para comer mosca muito tempo. Você tem que conseguir ter essa percepção. Então, no início, eu tive muito... Acho que os 6 primeiros meses eu tive muita dificuldade de entender qual seria o meu papel ali como inspiração, como líder. No decorrer do tempo, eu fui me ajustando e fui também trazendo essa fragilidade, os dias que eu não estava bem...
E aí deu tudo certo, a nossa operação foi um sucesso, muitos resultados com os meus pares, com os meus gestores. Fiz uma história linda na rede. Eu tenho muita saudade de todo mundo. E aí, a última cadeira que eu fiquei no Itaú eu tive um convite para ir para financiamento de veículos, pessoa física. Uhum. Eu topei esse desafio de financiamento de veículos. Fiquei 1 ano tocando também uma operação gigantesca para a rede de agências. Então, eu servi a rede de agências no produto financiamento de veículos, pessoa física. E foi a última cadeira que eu fiquei dentro do Itaú. E aí, um bichinho te picou em dado momento, né? Gente, é cíclico. Cíclico. Sempre tem ali alguém, às vezes pode ser um gato que dá um... Gato. Mas como que foi para você, né? Depois do Itaú, você vai para o Mercado Livre, para o Mercado Pago, né? Você entra ali via fintech. Como que é vivenciar, experienciar bancão, que todo mundo sabe o que é referência, que as pessoas falam Itaú, as pessoas sabem, que tem a agência física e que o cliente vai estar ali, ele tem essa relação para ir para uma fintech de um segmento varejo, de um e-commerce, né, que ao longo do tempo foi ganhando popularidade. Como que foi para você os desafios? O que te atraiu? Você falou, agora eu vou surfar nessa nova onda. E como que foi a sua trajetória ali até a sua cadeira de hoje? Eu acho que uma coisa que sempre foi constante foi o estudo. Então, mesmo nessas cadeiras ali, rapidamente eu me adaptei, mas eu continuei fazendo cursos fora. Assim, não tinha nada a ver com o banco. Eu entrava na internet, pegava um curso, estudando assuntos que eu achava interessante. Legal. E que não necessariamente tinham a ver com a cadeira que eu estava sentada. E nesses cursos, o bichinho vai te falando, poxa, vou fazer algo diferente e tal. Então, eu comecei a ter o desejo de fazer algo diferente. E, por acaso, dentro do LinkedIn, apareceu o convite para participar do processo no Mercado Pago para tocar canais de aquisição online, exclusivamente canais online, ou seja, landing pages, mídia paga, toda a parte de mídia orgânica, blog. Eu falei, gente, que coisa diferente. E acho que tem uma coisa. Primeiro, eu fui muito feliz no Itaú. E eu não saí num momento ruim, eu estava num momento de muita visibilidade, onde as coisas estavam dando certo, onde eu tinha um excelente gestor, onde eu tinha um time extremamente competente. Então, acho que a primeira coisa é que mudar não tem que estar associado com ter algo de errado. Acho que a hora de mudar, está tudo bem mudar se você estiver bem. Então, as pessoas ainda veem a mudança como se fosse algo negativo. Entra no LinkedIn e, gente, o que é que deu ali? Será que aconteceu para ter saído, O que é que aconteceu? E, na verdade, não tinha acontecido absolutamente nada. Eu estava muito feliz. Mas recebi o convite e fiquei intrigada por terem me convidado para uma posição que eu não tinha know-how completo. Eu conheci um pouco sobre marketing digital, um pouco, inclusive, do que eu fazia em financiamento de veículos. Tinha um braço muito pequeno, onde a gente tinha interação com o time de digital. A gente tinha que interagir de alguma maneira sobre como o produto financiamento de veículos está exposto dentro do aplicativo. Mas eu não tinha know-how sobre isso. E eu falava, gente, eu não tenho experiência, domínio desse assunto. E aí, eles falavam, Ari, a gente quer perfil de liderança, a gente quer um perfil que tenha aprendizado contínuo, que tenha humildade para errar e consertar. A gente cresceu muito rápido, então acho que o Mercado Pago cresceu muito rápido, junto com o Mercado Livre na pandemia. E a gente tem uma liderança aqui que foi sendo promovida, né? Muito jovem, pelo crescimento. Então, muita gente foi promovida sendo a primeira gestão. Você já passou por isso, você sabe como é. E a gente quer reforçar o nosso time com a liderança mais sênior. A gente vê você como uma pessoa que vai conseguir aprender rápido. Então, assim, cara, vem que o resto você pega aprende. no caminho, né? E eu acho que isso foi o que eu falei, cara, eles estão me dando uma oportunidade sem realmente eu conhecer. Isso mexeu muito comigo. E essa coisa de se jogar ali na piscina, acho que foi algo que eu precisava viver. Eu precisava ter essa sensação de começar do zero ali de novo, sabe? Então, eu pedi desligamento do Itaú depois de 15 anos. Foi um baque para mim, um baque para o meu time, um baque para todo mundo, inclusive para mim, de começar a conhecer uma cultura nova, totalmente diferente. E aí, eu fui para o Mercado Pago para cuidar de aquisição de produtos fintech, né? Então, link de pagamento, a maquininha, online payments, QR Code, online. Então, assim, eu vim de um mundo presencial onde você tinha como contra-argumentar ali as objeções para um mundo onde o nosso site precisava se contra-argumentar sozinho. O cliente ia clicando e ia desistindo,
ou continuando, e o site tinha que ser tão bom em fazer com que aquele processo acontecesse sem a O gente. cliente tinha que se autosservir de modo que ele chegasse e concluísse a operação que ele estava fazendo, Concluísse a compra, né? Então, não assim, abandonasse a não jornada abandonasse. no meio do caminho. Isso. Então, assim, é algo que também me fascinou, como a gente consegue fazer isso online. E um detalhe é que o Mercado Livre, o Mercado Pago são muito voltados para o pequeno empreendedor. Então, a gente está falando disso para o pipoqueiro, a gente está falando disso para a costureira, para a manicure, para as pessoas que não têm iPhone, que o celular, a tela é rachada. Que elas estão, assim, apenas pensando como eu consigo ganhar dinheiro, como eu consigo sustentar a minha família. Cara, eu preciso... Esse dinheiro que eu faço com o manicure, ele precisa entrar de alguma maneira. Eu preciso de link de pagamento para poder mandar via WhatsApp para a pessoa que não consegue me pagar em dinheiro na hora. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Então, foi uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente tem em mente que esse mundo de tecnologia, ele está disponível para pessoas que têm acesso ao conhecimento. E não. Gente, o pipoqueiro, a manicure, eles querem sim tecnologia. Eles querem uma vida mais tecnológica, sim. Eles querem o seu negócio, né, mais tecnológico. Querem. Eles querem fazer esse movimento. E tem a mesma capacidade de aprender. A mesma. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha última formação, a última desses cursos loucos que eu sempre fui fazendo. Conta que eu tô curiosa. Eu vou falar um pouco do meu último MBA, que eu terminei de acabar, sobre neurociência, que mostra, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, que mostra que a gente tem capacidade de aprender. Isso aí a gente tem que se convencer que nosso cérebro ele é elástico. Tem um conceito de neuroplasticidade que fala que o cérebro se adapta. Então, acho que ter esse conhecimento mostrou, gente, sim, a gente tem uma população de microempreendedor que não teve acesso à educação, mas ele consegue aprender, sim, ele consegue ter acesso à tecnologia, ele quer. Então, tudo isso me moveu a aceitar esse desafio. E aí, fui para o Mercado Pago e acho que, assim, foi a maior provação que eu passei na minha vida, porque nada é particular, né? A vida profissional, ela se mistura com a vida pessoal o tempo inteiro. E um mês depois, minha mãe faleceu. Nossa. O câncer venceu. Ela, obviamente, tinha feito transplante, estava se tratando, né? Mas jamais, eu não sei se eu pediria desligamento do Itaú 15 anos depois para ir para uma empresa que ninguém me conhecia direito, se eu soubesse que minha mãe fosse falecer um mês depois de entrar na empresa, mas aconteceu. Então, um mês depois que eu entrei, eu ainda estava terminando o meu onboarding, conhecendo um pouco do que eu ia fazer. Eu tive que vir para Salvador, minha mãe teve uma internação e acabou não resistindo. Então, assim, foi um baque muito grande, porque a minha mãe foi a minha inspiração desde o início da minha carreira, da minha vida, e perder ela foi muito difícil. E aí eu vi que, sim, gente, existe depressão, existe ansiedade, existem todos esses aspectos da nossa mente que afetam tanto e que a gente olha ali uma pessoa, nossa, mas o que ela tem? Por que ela tá tão triste? Cara, afeta a gente também, sabe? Às vezes, alguma pessoa que tinha um perfil e muda, né? E começa a ter isso. Fala, mas cadê aquela pessoa que era assim ou era assado? E o que será que aconteceu? Porque afeta muito, né? E eu acho que isso é importante para a gente normalizar que, sim, gente, problemas acontecem e tem problemas que são mais pesados e que, sim, tudo bem, a gente não é perfeito, a gente não tem que ser aquela máquina de performance o tempo todo. E aí, diferente lá atrás, e aí você vê que a jornada de aprendizado, ela é constante. Eu não tentei ser durona para o meu time. Eu falei, gente, não dá, eu não sei como eu vou fazer para conseguir lidar com isso, tanto para o meu time que estava abaixo de mim, como para os meus pares, para o meu gestor. Eu lembro que eu falava com a minha diretora, eu falava, você não contratou essa pessoa. A pessoa que você contratou foi outra. Eu sou outra pessoa, não sou a mesma. Eu estou com medo, porque eu não sei se essa pessoa que eu sou agora é o que vocês querem. Vocês contrataram uma Ariane, eu não sou essa mesma, depois disso tudo que aconteceu. E eu lembro que ela falava, assim, uma pessoa que eu admiro demais, ela falava, Ari, a gente te espera. A gente vai te esperar. E eles me esperaram, assim, acho que eu voltei a processar uma vida de conseguir estar mais conectada uns 6 meses depois. Obviamente, eu voltei rapidamente a trabalhar, mas eu estava meio em outro mundo. Assim, desconectada, assim, não estava assim 100%, vamos colocar, né? Você estava tocando, porque a vida ela tem que seguir, mas não estava ali na sua integridade, né? É um processo. O luto é um processo longo, assim, sabe? Então, eu acho que foi um aprendizado para mim a realmente ter também essa parte das pessoas entenderem que você estava frágil. Eu tive muito apoio do meu time. Eu nem acredito que aquelas pessoas me apoiaram tanto que mal me conheciam. As pessoas não me conheciam. Mas elas viam essa verdade, e é por isso que vale a pena você ser verdadeiro, você não querer ser durão. Gente, e ela falou, Ari, vamos junto, a gente vai passar por isso.
A gente vai passar por isso. E aí, a gente passou. Eu voltei a ter a alegria de viver, porque eu acho que a vida continua. Tenho certeza que minha mãe continua torcendo por mim. Às vezes, a gente conversa e ela me dá conselhos. E eu acho que eu tenho que continuar honrando aqui tudo que ela fez para que eu chegasse até aqui. Nossa, é maravilhoso você compartilhar isso, né? E você comentou, tipo, o processo do luto ele é difícil e para cada um ele tem um tempo, né? Quando eu entrei no Bradesco, então, o meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz. Fiquei, acho que, sei lá, 9 meses, 10 meses. Aí recebi proposta para o Bradesco, ainda meio novinha de tudo, com 19 anos. E assim, meu Deus, né? Eu entrei na Cidade de Deus ali, aquele universo que é em Osasco. Enfim, comecei meu primeiro dia 1º de setembro de 2010. 4 dias depois, meu pai faleceu. Então, também, assim, e ele faleceu na praia, né, no litoral aqui de São Paulo. Eu ainda não tinha recebido o primeiro salário. Meu salário de aprendiz era R$300. Então, assim, fui pra praia, aí foram meus tios, e foi a família, tudo. E eu lembro, na época, que eu falei assim, eu nem tinha celular, eu não tinha crédito no celular na época, era crédito, né? E eu precisava avisar a minha gestora. E o medo de falar assim, eu era novinha de tudo, como é que eu vou ligar e vou falar que eu tava na praia, que meu pai faleceu e eu tinha que estar no trabalho, né? Então, assim, eu lembro que eu liguei e eu falei, olha, eu comprei um cartão no orelhão. Eu lembro dessa cena, eu me arrepio só de reviver, porque eu olhava assim, eu falava, eu preciso ligar, eu preciso avisar. Era uma sexta-feira, então eu não conseguia ir trabalhar, e eu liguei morrendo de medo, porque eu falei, vão me mandar embora. Não vou estar aqui, né? Não vou ter emprego mais. Então, era um emprego que ia mudar a vida da minha mãe, a minha vida. E quando eu ligo, eu lembro que ela falou assim, fica tranquila, o tempo que você precisar, você tem por lei. Eu nem sabia que tinha isso, né? Você pode ficar em casa e tudo mais. Depois eu te ligo. Na segunda-feira, aí passou o final de semana, falando, na segunda-feira eu vou ligar no seu celular, a gente vai conversar e tal. E como você falou, né, eu tive pessoas muito boas também que me ajudaram, gestores muito bons. E naquela época foram, assim, fundamentais, porque eu, tipo, e agora, né? Eu tive uma relação com o meu pai de altos e baixos, mas ainda assim eu estava perdendo meu pai, né? Sim. Então, como que eu ia iniciando a trajetória profissional. Então, ter pessoas... E aí, a gente fala muito de liderança, você estar atento e você ter essa sensibilidade, esse cuidado. Porque, cara, a gente está falando de pessoas. E aí, eu até quero que você fale um pouco desse teu estudo, do teu curso. Porque eu acho que nem tudo é sobre... Nem todo estudo, nem todo curso, nem toda... Enfim, coisa que a gente se inscreve, nem toda certificação é sobre a área que você está atuando ali, né? É sobre o termo, é técnico. Quando a gente olha para os profissionais do futuro, enfim, e os estudos que saem, não é sobre hard skills, né? Não é sobre técnico, não é sobre mexer na HP que você vai conseguir aprender. É sobre os softs, é sobre a comunicação, é sobre a liderança. Então, queria que você entrasse um pouquinho nesse... O que foi o que você estudou, o que você aprendeu, o que mudou ali, até como você, como profissional e como gestora. Eu acho que assim, eu já tinha muito interesse em aprender mais, assim, sobre crenças, sobre saúde mental, sobre como a gente ajuda as pessoas a saírem do ponto A para o ponto B, como é que a gente ajuda as pessoas a aprenderem algo. Durante todos esses anos de liderança, de gestão, foram muitos cases de sucesso, muita gente mentorada, muita gente que passou por problemas semelhantes ou até piores que eu, e que eu consegui ter essa empatia e consegui fazer com que essas pessoas passassem por isso de uma maneira menos sofrida. Mas eu senti a necessidade de entender um pouco melhor sobre como isso funciona por dentro, né? Como é que isso funciona por dentro de você. E aí, eu vi o MBA e a pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Então, eu terminei essa pós-graduação agora, inclusive. Eu comecei essa pós há 3 anos. E eu tive um período ali depois que minha mãe faleceu, durante o período onde eu não conseguia concluir. Eu vou contar isso no final, né? Mas eu demorei... O curso era de 1 ano e meio, a pós-graduação, geralmente. Eu demorei quase 3 anos, porque eu tive um ócio criativo, um momento onde eu não conseguia ter ideias, né? Para você ver o quanto um acontecimento influencia dentro do nosso processo neurológico. Então, basicamente, eu fiz
A formação em neurociência, ele ensina o funcionamento do nosso cérebro de uma maneira, obviamente, não científica nem médica, mas de uma maneira aplicada a negócios, aplicada a comportamento, aplicada à gestão de pessoas. Então, eu comecei a estudar, entender justamente como funciona o cérebro para a tomada de decisão, como é que funciona o cérebro dentro de traumas, como é que funciona o cérebro dentro de vícios, como é que funciona o cérebro em termos de curiosidade, de criatividade, de aprendizado, a entender o processo de aprendizado. Tanto é que, tipo, eu comecei o curso, ia fazendo as matérias, as provas e tal. A minha mãe faleceu e eu interrompi o curso, eu tranquei o curso. Por quê? Porque eu não conseguia ter criatividade. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Mas eu acho que ali, eu entendendo um pouco o processo do funcionamento neurológico, eu entendi que ali era um momento onde a linha de criatividade estava bloqueada, ela não ia ser desbloqueada de um dia para o outro. É como se não adiantava ficar dando murro em ponta de faca ali, que não ia... Eu tinha que resolver outras coisas, né? Eu tinha que fazer terapia, eu tinha que resolver outras coisas, outros aspectos. Então, eu acho que toda essa experiência e essa formação me fez ter uma visão mais ampla. E acho que muitas vezes a gente tem um problema e a gente está olhando só para o nosso problema. Então, eu tinha um problema do luto. E eu não conseguia olhar... E acho que se vacilar, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não ia conseguir olhar mais nada. Beleza, o luto está me afetando, né? Tipo, eu perdi minha mãe. Mas o que mais está me afetando? Será que é o medo de morrer sozinha? Será que é o medo de não ter ninguém para me dar a mão, né? Quando eu precise? Será que é o medo da reprovação? Então, o que é que tem mais por trás disso, né? E o quanto um baque de um luto... Tipo, como você falou, contou da ligação. Você nunca mais vai esquecer isso. Sim. Mas por que tem coisas que a gente faz e no outro dia a gente não lembra? Por que a gente não lembra o que a gente comeu na semana passada, que são fatos cotidianos, e porque tem alguns fatos, e assim como é um fato, como aconteceu com a gente, que é um fato super grave do falecimento de alguém, pode ser um fato de alguém que olhou para você de uma forma diferente, que você se sentiu discriminado naquele olhar. E você nunca mais esquece, ou você retoma uma situação de anos atrás, de alguma situação do passado. Por que isso acontece? Então, são marcadores somáticos, né? O nosso cérebro, ele nasceu ali para fazer uma seleção natural, porque tem muita informação que a gente recebe todos os dias. E o nosso cérebro, ele foi criado com a função principal, tem várias funções, mas uma das funções importantes é a sobrevivência. Então, o cérebro é muito inteligente em fazer a gente entrar no modo de sobrevivência. Então, muitas vezes a nossa pupila se dilata quando a gente está numa situação de risco. Tem aquele aspecto do fugir ou atacar, que é quase inconsciente, né? O nosso cérebro ensina a gente a isso. Assim como algumas coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, principalmente nós, de minoria, que fomos discriminados muitas vezes, que recebemos muitos nãos na vida. O que é que o cérebro faz? Muitas vezes, não significa que é sempre. Ele arquiva aquilo ali numa caixa lá escondidinha. Por quê? Nosso cérebro não quer que a gente sofra. Então, tem um acontecimento, né? E isso acontece muitas vezes, gente, com crianças e adolescentes em abuso, por exemplo. Tem relatos de pessoas que entenderam que foram abusadas anos depois, 15, 20 anos depois. Elas não associam aquilo. Por quê? Eu estou falando de uma forma super informal, tá? Que eu não sou médica, então estou falando de uma maneira aqui bem informal, mas eu acho legal que é a forma de todo mundo entender um pouco. Então, tem algumas coisas que acontecem que o cérebro arquiva lá numa caixa super trancada, que a gente não lembra no nosso dia a dia. A gente esquece, porque o cérebro não quer que a gente tenha acesso a essa lembrança. Só que, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida que pega aquele gatilho de volta. Então, assim... Vai lá e resgata. Resgata. Aquilo... Só que você não entende que foi resgatado aquilo. Você só sente a dor do momento. Então, assim, isso acontece muito com a gente, de, tipo, se sentir desprezada, menosprezada. Poxa, por que eu estou recebendo um não? Mas eu sempre recebo um não. Então, assim, o que tem por trás daquilo? Então, a gente precisa tentar buscar esse evento, buscar o que aconteceu lá atrás. Para quê? Para resolver. Porque a gente quer ser feliz, a gente quer conseguir viver bem, a gente quer conseguir conviver com as dificuldades, com as coisas que acontecem na vida de todas as pessoas e que também, infelizmente, acontecem com a gente, porque a vida não é só feita de coisas boas, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, eu entendi um pouco esse processo, por exemplo, de que, às vezes, é uma coisa simples que acontece. Por quê? A gente tem que se perguntar em algumas coisas. A gente sabe que tem coisas que mexem mais. Por que isso mexeu tanto comigo? Às vezes, você passou na rua, a pessoa te olhou estranho e ali acessou alguma coisa. O que está acontecendo? Então, ali, muitas vezes, está na nossa parte da memória, né, que é realmente
super inteligente isso dentro do cérebro. O que é que fica? Qual é o marcador somático, né? A gente chama de marcadores somáticos, ou seja, aquelas coisas ali que botou o xizinho, falou assim, isso aqui seu cérebro vai guardar ali na Isso é um caixinha marco, especial. né? É um marco. E É aí um vai marco. indo. E aí vai indo. Então, esse marco da ligação, do que você ouviu, vai vir, né? E, de repente, se ali você não tivesse uma resposta receptiva, né? A pessoa tivesse sido super desumana com você, aquilo ali poderia gerar um outro gatilho e que poderia fazer a sua vida ser diferente para o resto da vida. Então, se a gente não tiver acesso a se autoconhecer, a olhar para dentro, a gente não se desenvolve. A gente está aqui para se desenvolver, a gente está aqui para evoluir. Então, o curso, além de me fazer me conhecer um pouco melhor, conseguiu trazer essas ferramentas para poder conseguir lidar melhor com o meu time, para lidar melhor no mundo corporativo, para lidar melhor com o mundo dos negócios e com a minha vida pessoal também. Então, tem vários aspectos aqui do cérebro que ajudam. Que interessante, que descoberta, né? Acho que foi um processo aí que você falou de quase 3 anos de se descobrir, começar a entender o funcionamento das coisas e das pessoas, né? Você começa a ver se, então talvez ele está tendo esse comportamento, ou talvez isso aqui possa ter mudado, e esse evento, e eu imagino que você deva ter exercitado muito mais a sua empatia. Muito, né? muito. O processo de escuta ativa do teu time, dos teus pares e até dos teus líderes, com base no estudo da mente humana, né? Sim. O meu trabalho de conclusão de curso fala bastante sobre empatia. Na verdade, eu comecei a fazer o meu trabalho de conclusão sobre se você deveria abrir as câmeras ou não nas reuniões e o impacto disso. Porque a gente sabe, gente, é uma delícia ficar de câmera desligada. Eu não quero encarar. Eu não quero. Tá gostoso aqui. Tô com a câmera desligada, abro o meu microfone ali, falo o que eu tenho que falar. E na época que eu comecei a fazer o trabalho, foi justamente a época da pandemia, onde a gente tinha todo mundo online e que ninguém abria. Em muitas ocasiões, muita gente não abria as câmeras. E muita gente, inclusive de tecnologia, que tem trabalho mais analítico, que não está, de repente, apresentando aquela reunião, fala, cara, eu sou mais low profile, eu estou aqui para olhar meus dados e eu vou optar. É uma opção de não abrir a câmera. Então, eu comecei a fazer o trabalho de conclusão nesse tema. Tive um bloqueio de criatividade. Eu acho que isso estava ligado a realmente o luto, tudo que estava em andamento antes da minha mãe falecer, eu meio que eu não queria, porque isso me lembrava isso, né? E eu já estava estudando ali antes. E aí eu tive um bloqueio e deve ter o quê? Uns 6 meses que eu falei, cara, eu preciso encerrar o que eu comecei, eu vou. E aí eu peguei esse mesmo tema, adaptei, porque a pandemia já tinha acabado. Falei, ninguém mais quer saber disso. Mas mesmo assim, eu quis falar sobre empatia, que tem uma relação. Por quê? Quando a gente fecha as câmeras, né, e quando a gente evita o contato pessoal, e eu acabei concluindo com um tema, principalmente, de você continuar em home office, sendo uma opção voltar para o presencial, que é outro tema que eu sei que é polêmico. Trabalhar em home office, a pandemia acabou, a gente tem empresas em modelo híbrido, a gente tem empresas que voltaram para o presencial, a gente tem empresas que continuaram em home office, a gente tem empresas que vai uma vez por semana, como é que é? Tem gente contra voltar, tem gente a favor voltar. E aí eu adaptei o meu estudo de caso para a câmera fechada para voltar para o presencial ou não, porque fala um pouco sobre a mesma coisa. E aí eu peguei um pouco sobre como os 5 sentidos influenciam nesse exercício de empatia. Então, quando a gente está aqui agora, a gente está tendo a oportunidade de se olhar, a gente está tendo a oportunidade de sentir o olfato, o cheiro da sala, a gente tem a oportunidade de tocar na mão, de saber como é que você está. Isso tudo faz muita diferença, né? No momento da pandemia, ou quando você está em casa, tem alguns fatores que eles já estão anulados porque não tem como. Então, assim, o tato, o olfato, ele já não tem jeito, você está fora. Mas o olhar é uma opção. Abrir a câmera ou não, no caso da câmera, é a opção. O que é que você perde quando você deixa de olhar no olho? E aí, a gente vê alguns estudos científicos que falam sobre empatia. Um deles é muito interessante, que é um TED, inclusive, né? E, na verdade, é um estudo científico, mas tem um TED que fala sobre esses assuntos, que são os neurônios espelho. Então, é um estudo científico que fala que, a partir do momento que você vê alguém fazendo alguma coisa, ativa funções em seu cérebro que se colocam no lugar dela, que ajudam você a se colocar no lugar dela. Então, é uma maneira... Não significa que a gente não tem empatia se estiver com a câmera fechada. Não significa que você não é incapaz de ser empático se você ficar em casa, tá, gente? Calma. Senão, a gente fica louco. Mas significa que você aumenta a chance. Então, imagina aquela cena que acho que foi muito popular na pandemia, do professor dando aula para uma turma com a câmera fechada e que ele não conseguia nem ter feedback sobre
o que ele estava falando. Falando. Imagina você dando uma palestra e estando vendado, porque muitas vezes você está falando em público, você está captando o olhar das pessoas, você está ouvindo o olhar, o balançar da cabeça. Isso é um sinal. É uma interação. Você está tendo aquela interação, né? Isso é uma forma de interagir. E você perde a oportunidade de fazer essas conexões. Então, os neurônios espelhos mostram, através de estudos científicos, e assim, não é a Ariane que acha, né? Estudos são pessoas com doutorado, com mestrado, super especialistas, que mostram que, a partir do momento que você olha no olho, ativa uma série de conexões neurais que aumentam a probabilidade de você se colocar no lugar dela, de você... E aí, a partir do momento que você se coloca no lugar, ou tenta se colocar, né? Porque muitas vezes a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar. Mas você faz o exercício de, poxa, como deve ser na visão dela isso? Isso ajuda você a melhorar as suas relações. E quando você melhora as suas relações, você traz performance, você traz sucesso. Então, assim, pensando no aspecto pessoal é importante, porque você melhora as suas conexões, você gera conexões, a chance dessa conexão ser genuína ela é maior. E você também, gerando conexões genuínas, você consegue trazer o maior espaço para a criatividade. Trazendo mais espaço para a criatividade, você tem mais ideias. E inovar é ter ideias também, é você ter ideias, é ter aquele insight de, cara, e se a gente fizer isso? Então, esses ambientes, eles precisam estar propensos a isso. E a forma de olhar no olho é uma das maneiras, não é a única maneira, mas é uma das maneiras que propicia mais isso, porque ativa conexões dentro do nosso cérebro que trazem isso, trazem essa maior conexão. Então, a empatia é um exercício, para mim, de aprendizado, porque tudo isso que eu contei, e aqui, gente, eu contei muito mais os percalços, né? Eu contei muito mais os problemas, né? Teve muita coisa boa na minha carreira, mas eu trouxe os problemas que eu tive como gestora, os problemas que eu tive na minha vida pessoal, os problemas que eu tive em assumir coisas novas. Mas esse aprendizado é o que vai fazer com que a gente tenha maior empatia. Falando ainda de conexão, como é que a gente fala de crenças, né? Que são as crenças, que a gente acredita em alguma coisa e a gente não consegue ver outras perspectivas. As crenças, na maioria das vezes, e muitas vezes, elas são construídas na nossa infância. Na nossa infância e na nossa adolescência, nosso cérebro está ali, ó, uhul, quero aprender, eles estão novinhos, os nossos neurônios, o nosso neurônio está ali desesperado. Pensa nas perninhas do neurônio, gente. Ansiosos, então, ali, eles estão eufóricos, né? O aprendizado ele acontece com a conexão neurológica, né? Tem um nome científico para isso, tá, gente? Mas o neurônio ele se conecta no outro. E essa conexão é que gera o aprendizado. Gera N coisas, mas também gera o aprendizado. E quanto mais essa conexão for forte, mais o aprendizado está enraizado. E tem conexões que estão ali quase se rompendo, ela está ali, tocando. São coisas que não estão tão enraizadas, né? O que é que faz com que um neurônio ele esteja assim, tipo, quase tocando no outro, ou que o neurônio esteja totalmente, sabe? Pensa na planta, na raiz ali. Bem... Não consegue separar de tão conectado que está. É isso que traz o quanto você tem mais crença ou não sobre um aspecto, um assunto. E o que vai determinar o quanto está incluído é quantas vezes o tempo, a experiência, quantas vezes você passou. Quanto mais vezes você repete, você tem exposição àquele conhecimento, àquela teoria, àquela ideia, mais o nosso cérebro conecta, até um ponto que, para muitas pessoas, é impossível de desconectar. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma crença que a gente diz, cara, não é possível. Às vezes, até a própria pessoa olha para isso e diz, cara, eu não quero. Não consigo não pensar dessa forma. Eu não consigo não pensar dessa forma. Então, assim, será que neurologicamente é possível, né, conexões ali que foram da infância, da adolescência? Porque a gente está fazendo conexões neurológicas todo o tempo. Tá? Então, a gente aqui está fazendo uma conexão neurológica, mas elas são muito maiores em vários aspectos na infância e na adolescência. Por exemplo, idiomas. A gente, cientificamente, a parte do cérebro que está ligada à linguagem, ela tem uma janela que ela é aberta ali até os 17, 18 anos, que é uma janela exponencial de aprendizado de linguagem. Ah, gente, significa que a janela fechou, nunca mais? Não. Calma, lá. Tem esperança, dá para aprender. Gente, o nosso cérebro tá tudo bem, mas existe uma janela maior, uma probabilidade maior. E assim como essa janela de crenças. Então, por isso que a infância e a adolescência é tão importante. A oportunidade de receber amor, de estar num ambiente saudável. Ali, muitas vezes, muitos preconceitos são instaurados ali, no momento onde você está convivendo, ouvindo coisas diferentes, né? E, então, muito da nossa personalidade é formada ali. E aí, beleza, você nasceu, cresceu e virou um homem, de repente, branco, hétero, que olha a vida de um jeito que foi o jeito que você aprendeu a vida toda. Mas, de repente, essa mesma pessoa, esse mesmo homem hétero, branco, ele está num ambiente
que a diversidade começou a fazer parte disso de uma maneira assim que ele não pôde evitar. E ele se vê, tipo, e agora? Né? Acho que o primeiro passo é querer, né? Ter vontade de conhecer o novo. E trago aqui o aspecto neurológico, que é mais um incentivo que, sim, é possível, gente. Como é que funciona neurologicamente? Essa conexão mega, ultra power, ela nunca mais vai ser desfeita. É impossível. A gente consegue até fragilizar ela um pouco, mas não a ponto de desfazer. O que é que você consegue fazer? Gerar uma outra conexão mais forte que essa. Porque imagina como é que o nosso cérebro funciona, né? Imagina uma água corrente, né? E aí você tem sabe quando você joga a água ali na terra e ela faz alguns percursos pelos caminhos que estão mais abertos, né? Então você tem um caminho ali que a água já passa toda vez, então você jogou a água, ela já vai por ali. E você tem um caminho ali que tá cheio de pedra, a água não vai ali com tanta facilidade só até um pedaço. e para. Então, tem um evento, acontece um evento, a água vai pro caminho mais óbvio, o caminho mais percorrido. Imagina que já tem um asfalto ali lisinho. E ali é o quê? A repetição de hábitos, a repetição do que você ouve, a repetição do que você é exposto, a repetição do seu aprendizado. Então, vai para lá. Só que esse outro lado, ele em nenhum momento ele está bloqueado. Esse lado aqui não vai dar para a gente jogar pedra em cima e esquecer que ele existe. Mas existe um outro lado que pode ser aberto. Então, qual é a sacada? Abrir esse outro lado. Então, assim, ser exposto, sim, a novas experiências, estudar sobre o tema, ter a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de você, ter a oportunidade de conviver com o diferente. Aí você vai abrindo outro caminho, vai abrindo outro caminho, vai abrindo outro caminho com a experiência, com a oportunidade de aprender algo novo. E vai ter um dia que a água vai ser jogada e, ao invés de ir para lá, ela vai para o outro lado. Ela vai para o outro lado. E esse caminho ali, como ele deixou de ser usado, a teia de areia, pensa assim, o caminho deixou de ser usado. Galho caiu, ninguém limpou mais. Ele não é deletado, mas ele está ali começando ficou esquecido lá. E aqui está límpido, a água transparente rolando. Então, isso que é a mudança de comportamento quando a gente fala em funcionamento do cérebro de maneira informal. Então, sim, é possível mudar, mesmo aspectos antigos, mesmo aspectos adquiridos na infância. Não é fácil, não é simples, não é óbvio, mas, sim, é possível a gente construir uma nova experiência. E é por isso que a gente precisa fazer com que a diversidade ela não seja algo que é legal, que é bonitinho. Não. Ela está dando novas perspectivas da gente aprender algo novo, gente. Da gente usar o nosso cérebro, nossos neurônios, que são tão valiosos, para algo diferente, para algo novo. As conexões continuam ali. Não estão tão jovens, igual a adolescência. Mas ele está ali dizendo assim, cara, me chama para o jogo, que se me chamar, eu estou pronto. Eu visto a camisa e vou embora, né? Construir, eles estão querendo construir novas conexões, né? As antigas, eles vão ter todo o respeito e dizer, eu entendo, você está aí há 20 anos, 30 anos. Ok, mas dá licença, eu quero gerar uma conexão nova, de um comportamento novo. Então, é possível, sim, com que intuitamente, de uma maneira... sem ser lógica, a gente tenha outras opções, sabe? Eu acho que isso é riquíssimo de ouvir. É que você está dando uma super aula, porque mostra que, assim, cientificamente, porque mais do que para a gente que lida diariamente, que luta e que participa de grupos e que a gente tenta mostrar o quão importante é você ter um grupo diverso, você ter um time diverso, você entregar que você, né, quem constrói produtos, aí ele está entregando o produto para o cliente final usar. Poxa, quanto mais diverso, mais o teu produto vai atingir a sociedade, porque você está vendo a dor sobre a ótica de várias pessoas. Né? Mas para a gente isso parece que é muito óbvio, porque a gente está respirando e convivendo e construindo, e para outras pessoas que têm outras conexões, que têm outras formações, outras crenças, não é tão óbvio, né? Mas mostrar que, sim, é possível. E se você quiser, essas conexões, elas podem ser sobrepostas por conexões mais fortes. Pô, isso quebra um paradigma e dá até uma esperança, assim, tipo, é possível, né? Muita gente, é possível. Algumas pessoas falam, nossa, o racismo estrutural. Isso é racismo estrutural. Ou seja, eu nem pensei, né? Algumas vezes a gente vê na internet, mas foi muito... eu não tive o pensar, porque... foi um pensamento automático ali e uma reação automática para o caminho de lá. Mas eu acho que pode ser uma visão preguiçosa de realmente de encarar a jornada de aprendizado do novo. Né? Porque se a gente mostra que o outro caminho também pode ser acessado, imagina se você parar para ver, gente, seus neurônios estão aí, gente.
Usa essas conexões que não foram usadas para alguma coisa. Então, vamos fazer esse cérebro trabalhar. E essa neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro se adaptar ao ambiente, né, ela está comprovada cientificamente. Então, imagina se você tem essa chance de fazer o seu cérebro ser plástico, de trabalhar, de ativar, e você desperdiça essa chance de não querer, não, eu não quero ver o novo, não, eu não quero conhecer outras perspectivas, não, porque para mim está confortável aqui. Porque aqui, gente, é um caminho bem confortável, tá? É bem... Inclusive, o cérebro, inicialmente, como a função dele é economizar energia, ele ir para o caminho mais óbvio economiza energia. Então, vai ter um momento realmente que até o nosso cérebro diz, que coisa chata. Para. Eu vou fazer obra agora. É igual a gente fazer obra em casa. Eu vou fazer obra, mexer aqui deixa em assim obra. mesmo, vai pra cá, já tá, vamos fazer uma gambiarra aqui que tá bom. Então, assim, é um pensamento até... E tanto é que quando a gente passa por um processo de mudança, se a gente lembrar, tem um momento em que a gente tem uma guerra interna. A gente contra a gente mesma ali, mas para que eu vou fazer mais esse curso? Mas para que eu vou mudar de área? Mas para que eu vou ter a perspectiva de me colocar no lugar de alguém que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, para tentar entender essa pessoa, gente? Não. Que preguiça, isso né? dá preguiça. E o nosso cérebro está ali o nosso cérebro está dizendo, vamos logo por aqui que eu quero dormir em paz. Resolve aqui. Mas tem um lado, né? E aí é muito legal assim, vai ter um momento que o nosso cérebro vai resistir ao novo. E ele vai dizer, que saco, que saco, que saco. Só que depois ele começa a ver o caminho abrindo e o prazer que tem nisso, o que tem nisso. Porque aprender libera um monte de coisa legal no nosso cérebro e ativa outras áreas. Então, além das conexões dos neurônios, ela ativa outras coisas também. Dentro do nosso estilo de vida, eles trazem essa conexão de aprendizado, ela influencia tudo. Então, tem um certo momento que a gente começa a ser feliz em aprender o novo. Isso traz coisas boas. Então, vale a pena. Não é fácil, não é simples. A gente falou muito aqui de aprendizado, mas, assim, cara, pelo menos, a gente tem vários aspectos que a gente poderia abordar esse assunto. Eu decidi hoje abordar o aspecto neurológico. A gente pode abordar o processo de business, o processo histórico, o processo social, enfim, muita coisa. Tem muita gente especialista nisso tudo aqui que pode dar um show, mas eu estou trazendo o aspecto neurológico porque, cientificamente, gente, dá para fazer. E a gente quer. Então, assim, aí é que tá, isso. Né? O X é esse. A gente quer. O quanto você quer. E se você quer, ainda que pouco, procura pessoas, de repente, que podem te ajudar nessa caminhada. Você querer cada vez mais a superar esse momento do cérebro, da preguiça ali. Você falar, não, eu vou seguir porque eu entendo que vai ser melhor esse caminho, né? Que existem... Isso também tem um aspecto neurológico, né? O cérebro só se convence, na luta interna ali, ele só vai se convencer se ele receber uma recompensa. Que a gente é treinado por recompensa ali. Nosso cérebro tem uma parte ali, tem uma parte de hormonal mesmo, que a gente tem uma recompensa ali. Quando a gente recebe esse estímulo de recompensa, ativa várias áreas dentro do nosso cérebro. Então, tem um momento que a gente começa a valer a pena. A gente começa a ver o valor da diversidade. A gente aprende algo novo, tem uma experiência diferente. Cara, que legal isso. Então, a cada experiência que você tem positiva, ela vai abrir cada dia mais o seu caminho. Então, assim, não tem outra opção do que se expor ao novo, a ter a experiência do novo. Por isso que quando a gente vai passando por problemas, gente, de alguma maneira, assim, tem um momento assim, de agradecer. Que bom, gente, que eu estou passando por um perrengue. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de aprender algo novo. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de me forçar. Às vezes a gente está com um gestor novo. Gente, um cara totalmente diferente. Não, que bom. Para você ter essa oportunidade de continuar em eterno aprendizado, seja ele em qualquer aspecto da vida. E a partir daí, você ter novas perspectivas, novos aprendizados. E uma coisa, lembra que é uma rede neural. Então, não são só 2 neurônios que estão ali. Eles estão se conectando com 1000 outras coisas. Então, de repente, tem um neurônio ali que se conectou com outro aprendizado de uma outra etapa da sua vida. E isso tudo vai se conectando em beta contínuo. E torna você uma pessoa melhor, né? Então, a gente não pode se acomodar, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Lição aqui pra vida, pros negócios, pra tudo. Eu tô impactada e querendo te ouvir mais e mais e mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo, ele é curto. Eu gostaria de, realmente, de ficar aqui e entrar em várias vertentes pra gente continuar esse papo que tá uma delícia. Mas a gente precisa encerrar aqui e eu quero já, mais uma vez, te agradecer. Você comentou aqui em dado momento, poxa, eu trouxe vários perrengues da minha carreira, eu trouxe várias situações. E como a gente precisa disso? Porque, às vezes, a gente olha ali o LinkedIn,
de alguém, a gente vê o status da pessoa, a gente vê a pessoa com o microfone na mão, a gente vê a pessoa, às vezes, fazendo uma apresentação, mas a gente não sabe o quanto ela passou, o tanto que ela teve que superar, o tanto que ela teve que se reinventar e fazer essas conexões, ter o processo de aprendizagem, né? Muitas vezes a gente quer a glória, mas não quer aqui a caminhada, a jornada. E o quanto a gente pode aprender com a tua experiência. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir vão se conectar, se não com tudo, com partes do teu compartilhamento, do que você viveu. E eu tenho certeza também que o seu LinkedIn vai estar disponível, a gente vai divulgar. E quem quiser se conectar e quem quiser saber mais, acho que esse processo de aprendizagem, né, os cursos que se você comentou, faculdade, eles são super fundamentais, mas essa troca, essa conexão, ouvir histórias, te dá um outro nível de conhecimento, de insight. Você fala, putz, cara, era isso, era dessa forma que eu precisava ouvir este assunto. E não, talvez, de uma forma, né, de um professor ou coisa do tipo. Então, Ari, muito obrigada. Imagina. Foi um privilégio, um prazer te ouvir. Eu vou deixar aqui para você fazer suas, sei lá, considerações finais. Se você quiser recomendar um livro, um podcast, um filme, uma série, enfim, o que você quiser deixar aqui de mensagem, quiser mandar um oi pro time, fica à vontade também, viu? Gente, é muito louco que, assim, a sensação que eu tenho é que só está começando. Tudo isso é só o começo. Então, assim, se a gente tiver saúde, né, que é o mais importante que a gente precisa ter para seguir a nossa vida, tudo isso que eu falei é só o começo. Então, inclusive, eu estou acabando de mudar de área de novo. Novo desafio, né? Estou com um novo desafio, estou indo para o marketplace, estou saindo de fintech, estou indo para o marketplace, que eu já estava dentro do conglomerado do Mercado Livre, mas não estava no marketplace. E decidi realmente fazer uma escolha diferente para aprender algo novo de novo, começar tudo de novo, virar iniciante de novo. Então, estou fazendo uma mudança de carreira novamente e é só o começo. Então, assim, acho que esse momento continuo aprendiz, continuo me sentindo iniciante em vários aspectos, em muitos aspectos, na maioria deles. E continuo sonhando, que eu acho que é importante a gente continuar sonhando. Acho que aqueles sonhos lá de trás que eu não tinha, eu começo a liberar partes do meu cérebro para sonhar, que está lá, a parte do sonho. Às vezes a vida é muito dura e não deixa a gente sonhar. Mas essa parte do sonho continua ativa. Então, acho que eu continuo sonhando. Estou super aberta para bater papo, para conversar. Falo pra caramba, então se deixar, eu vou falar horrores. E queria mandar um beijo para todo mundo que fez parte dessa jornada. Acho que quem foi parte desses exemplos, dessas histórias aqui sabe. Todo mundo que fez parte da minha jornada me ajudou a chegar onde eu estou. E dar oi para o futuro. Acho que a gente tem que ter essa visão pro futuro. Assim, o que é que vem por aí? Então, acho que estar aberto para o futuro, ter essa abertura para o novo, para o que vem. A gente nem sabe o que é que vai acontecer. Então, ter essa abertura para o que é que vai vir e saber que está só começando. Então, eu queria muito agradecer o convite. E é isso, gente. Dá um beijo para todo mundo. Ai, Ari, obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente chega ao fim desse episódio incrível. Acho que eu quero trazer a Ari mais uma vez para a gente falar de outra coisa, porque foi maravilhoso. Siga a gente nas nossas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, para que vocês recebam a notificação de quando sai um episódio novo. A gente tem uma gama de temas dentro da Let's Media. Então, tem Black Voices, tem... Até fugiu aqui, Let's Crypto, para falar do universo de cripto. A gente tem Let's Open, que continua ali falando de Open Finance. A gente tem Women, né? Let's Women, para falar de mulheres também aí dentro do mercado de tecnologia. Temos o SOS Bacen, que traz aí vários temas técnicos do regulador. Enfim, são muitos conteúdos. Então, se conectem com a gente. A gente vai deixar aqui na descrição as redes da Ari para vocês, enfim, seguir, conectar e continuar amplificando, né? Ampliar as nossas conexões, porque a gente, juntos, a gente consegue, e o poder de transformação, ele é muito maior. Sem dúvida. A gente, juntos, a gente chega muito mais longe. E acho que ter essa coisa da comunidade, né? Da gente estar conectado. A gente está falando de cérebro, de conexões neurais. Como é que na vida real a gente não vai estar conectado, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, hein?